Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Cultivo Online. Capítulo 1201 Ambições da família Dragão Azur. A propósito, está tudo bem para você estar aqui hoje, Azur? Juling disse de repente a ela. O que você quer dizer? Azur olhou uma sobrancelha, parecendo intrigada com a pergunta dela. Quero dizer que há um banquete chegando em sua casa hoje para dar as boas-vindas a Ximeili. Ah, isso? Apenas algumas pessoas foram convidadas, e eu não era uma delas. Embora, mesmo se eu fosse convidado, eu não iria a um banquete assim. Certamente seria chato, afinal. Azur encolheu os ombros. E então ela acrescentou. Ah, sim. Percebi que minha família tem agido de maneira um pouco estranha recentemente. Acho que algo grande pode acontecer em breve, então vocês deveriam se preparar. Você não sabe o que está comemorando em sua família? Yuan disse a ela com uma cara curiosa. Azur balançou a cabeça. Você provavelmente não sabe disso, mas minha família é muito rigorosa quando se trata de compartilhar informações. Então apenas aqueles que têm uma posição elevada dentro da família recebem informações. Viver nossa vida fazendo nossas próprias coisas até chegar a hora do nosso casamento, que é determinado pela família, é claro. Yuan tinha uma expressão estranha no rosto ao dizer. Não quero parecer rude, mas isso parece miserável. Como você ousa? Guo Guxing bateu com o punho na mesa, fazendo com que tudo saltasse. Pare com isso. Yuan está certo. Podemos fazer o que quisermos durante as primeiras centenas de anos de nossas vidas, mas isso está apenas nos dando uma falsa sensação de liberdade. Uma vez que nosso futuro é determinado, é aí que nossa liberdade e a vida acaba. A maioria de nós não quer admitir isso, mas é uma vida miserável. Azur tinha uma expressão desanimada no rosto ao dizer isso, tornando uma atmosfera estranha e triste. Eles continuariam a comer em silêncio pelos próximos minutos, pois ninguém sabia como continuar uma conversa. Enquanto isso, no banquete, Ximeili estava sentado à mesa principal com Lian Xuan e o patriarca Lian sentados diretamente à sua frente, do outro lado da mesa. Se você tivesse feito isso antes, este lugar não seria tão chato agora. Lian Xuan suspirou. Ximeili não disse nada e olhou para ele silenciosamente com os olhos semicerrados. O patriarca Lian então falou calmamente. Quando nossos ancestrais decidiram se esconder neste pequeno mundo dos humanos, nossa família Dragão Azur era apenas uma família ligeiramente respeitável. Conseguiu trazer a família Dragão Azur ao topo deste mundo, governando até mesmo uma das maiores cidades deste mundo. Pensamos que ficaríamos satisfeitos com a nossa posição atual, mas o nosso desejo por mais cresceu com o passar do tempo. Você sabe onde estou tentando chegar com isso? O patriarca Lian tinha um largo sorriso no rosto ao olhar para Ximeili. Ximeili zombou. Então você colocou seus olhos na família Xi porque estamos acima de você, hein? Que chato. E eu queria saber o que você estava planejando. Estou desapontado. Chato. Você se atreve a chamar nossas ambições de chatas? Como você ousa? A expressão do patriarca Lian ficou fria, sua aura de soberano espírito vazando incontrolavelmente. No entanto, ele rapidamente se acalmou e sorriu novamente. Esqueça. Uma criança que nasceu com uma colher de prata na boca como você não entenderia. Então, como você vai conseguir isso? Provocando uma briga com minha família? Destruindo-a? Ximeili então perguntou. Destruir? Agora, por que quereríamos destruir sua família? Lian Xuan balançou a cabeça e continuou. A família Xi existe há ainda mais tempo do que a nossa família Dragão Azur, sem mencionar sua história. Seria um desperdício destruir vocês. Após uma breve pausa, ele continuou com um sorriso no rosto. Portanto, em vez de destruir você, vamos consumir a família Xi. Ximeili franziu a testa com suas palavras. Lian Xuan então disse, vamos lhe fazer uma oferta agora mesmo. Torne-se minha mulher e sirva-me, que será o futuro da família Azur. Caso contrário, a família Xi não existirá mais neste mundo. Após um momento de silêncio, Ximeili de repente começou a rir. Inacreditável. A confiança em sua voz. Verdadeiramente inacreditável. Vocês realmente acham que podem enfrentar minha família Xi? Não desprezem minha família, seus bastardos. O patriarca Lian respondeu rapidamente. Você está errado. Não estamos subestimando a família Xi. Se o fizéssemos, não teríamos esperado tanto tempo para finalmente tomar uma atitude. É precisamente porque respeitamos o seu poder que levamos tanto tempo preparar. Ximeili parou de rir ao ouvir tais palavras, e o patriarca Lian continuou a falar. A família Xi tem no máximo 2 soberanos espirituais, 7 imperadores espirituais e 1000 reis espirituais sob seu comando, 19 imperadores espirituais e 3000 reis espirituais. Você sabe por que existe tanta diferença entre nós? Embora sua família Xi tenha relaxado por causa de nosso ambiente pacífico, nossa família Dragão Azur nunca parou de cultivar nossas proezas militares. Além disso, como eu sei, sua família Xi apenas tem 2 descendentes diretos. Enquanto isso, nossa família Dragão Azur tem mais de 100 descendentes diretos e milhares mais em nossas famílias filiais. Ximeili zombou. Então você acha que pode derrotar minha família só porque tem uma ligeira vantagem numérica? Que ingênuo da sua parte, patriarca Lian. Acho que quem está sendo ingênuo aqui é você, princesa Xi. Uma nova voz que Ximeili achou familiar de repente ressoou ao lado dela. Quando Ximeili se virou, ela viu um homem alto de meia idade, com cabelo preto curto e olhos esmeralda, aproximando-se calmamente da mesa. Você aí. Os olhos de Ximeili se arregalaram ao ver esta figura. Bem-vindo, patriarca Cui. Estou feliz que você tenha vindo aqui hoje. O patriarca Lian declarou-se e cumprimentou-o com um sorriso brilhante. Patriarca Cui, qual é o significado disso? Ximeili olhou feio para ele, que ela só viu algumas vezes na vida. Você não percebe pela minha presença aqui? Você é realmente ingênuo.
O patriarca Kui balançou a cabeça. Shi Meili cerrou os dentes. Então a família Dragão Esmeralda também está envolvida nessa bobagem, hein? Este homem era o patriarca da família Dragão Esmeralda, governante da cidade do Dragão Verdejante, uma das 3 maiores cidades do mundo ao lado da cidade do Dragão Azul e da cidade do Dragão Antigo. Viu? Eu disse a você que não estávamos subestimando a família Shi. O patriarca Li a enviou para Shi Meili. Minha família Dragão Esmeralda pode ter apenas um soberano espiritual, 5 imperadores espirituais e 600 reis espirituais, mas se combinamos nossas forças, acho que temos uma boa chance de lidar com a família Shi. Princesa Shi, o patriarca Kui disse a ela. Seu, bastardo traidor. Depois de tudo que minha família fez pela cidade do Dragão Verdejante, é assim que você nos retribui? Shi Meili rosnou enquanto apontava para ele. Capítulo 1202 Guerra. O que você vai ganhar com isso? Diga-me, patriarca Kui. Shi Meili continuou a gritar com ele. O patriarca Kui encolheu os ombros indiferentemente ao responder, nada demais. Apenas alguns dos tesouros da família Shi, 1/3 da cidade do Dragão Antigo e Shi Mingzi. O quê? Minha mãe? Shi Meili tinha uma expressão perplexa no rosto. O patriarca Kui sorriu com a reação dela e esclareceu. Já estou interessado nela há algum tempo. Na verdade, já estava de olho nela antes mesmo de ela conhecer seu pai. E você se considera um dragão? Que desgraça! Você mancha nossa raça com sua mera existência. Até uma fera tem mais moral do que vocês, bastardos. Shi Meili olhou para ele com intenção assassina fluindo de seus olhos. Como dragões, é nossa natureza desejar poder, governar tudo que está ao nosso alcance. O patriarca Lian falou com um olhar severo no rosto. Assim que consumirmos a família Shi, nos tornaremos royalties através da cerimônia de limpeza de sangue. Depois disso, finalmente deixaremos esta prisão de um mundo e conquistaremos o mundo exterior e seus humanos. A cerimônia de purificação do sangue. Shi Meili murmurou ao perceber algo. Então este é o seu verdadeiro motivo. Você deseja adquirir o sangue do dragão ancestral para ter uma linhagem real. Todo o resto é apenas um bônus. O patriarca Lian mostrou um sorriso sombrio. Você não vai conseguir o que deseja. Shi Meili disse com os dentes cerrados. Ah, é mesmo? E o que você vai fazer para me impedir? Fugir daqui e voltar para seus pais para contar a eles? Se é isso que você quer fazer, não vou impedi-lo. O que você está? E Shi Meili ficou sem palavras e duvidando que ele realmente a deixasse ir embora assim. O patriarca Lian encolheu os ombros com uma expressão arrogante e presunçosa no rosto. Eu já lhe disse. Estamos totalmente preparados para enfrentar a família Shi. Então não importa o que você faça agora. Por mais que Shi Meili odiasse admitir, o patriarca Lian estava certo. Embora a família Shi possa ter uma chance decente de vitória se lutasse com a família Dragão Azul, isso não explicava a assistência da família Dragão Esmeralda. Se a família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda trabalhassem juntas, as chances de a família Shi vencer seriam quase nulas. Naturalmente, isto também não levou em conta a participação de Yuan. Shi Meili sabia que se Yuan os ajudasse, suas chances de vitória aumentariam significativamente. Porém, ela não tem intenção de forçá-lo a lutar por sua família, pois não seria capaz de se perdoar se ele se machucasse por causa disso. Você poderia ir embora, mas eu não sugeriria isso. Lian Xuan falou de repente e continuou antes que Shi Meili pudesse dizer qualquer coisa. Se você partir agora, seu irmão e seu pai certamente morrerão. No entanto, se você ficar aqui e se tornar minha mulher, pouparei suas vidas. Após um momento de silêncio, Shi Meili de repente zombou com um sorriso. Desculpe, mas isso é impossível. Impossível? Lian Xuan franziu a testa. Isso mesmo. Eu já entreguei meu coração para outra pessoa, então não posso ficar com você. Porém, mesmo que eu não tivesse essa pessoa, eu ainda não gostaria de estar com você. Shi Meili respondeu calmamente, deixando-o sem palavras. Lian Xuan ficou completamente sem palavras com sua resposta. Ele não conseguia acreditar que ela seria capaz de dizer tal coisa quando as vidas de seu irmão e de seu pai estavam em jogo. Vê, você está falando sério? Ele tinha que confirmar isso. Parece que estou brincando. Você estaria disposto a deixar seu pai e seu irmão morrerem por algo assim? Você é muito mais egoísta do que eu pensava. Não haja como se você já tivesse nos derrotado. Shi Meili zombou de desgosto. Então você acha que pode vencer nós? Ah. Você também é muito mais tolo do que eu pensava. Lian Xuan começou a rir. Shi Meili não disse mais nada e começou a se afastar. Tem certeza de que a decisão é sua? Se você for embora agora, não será minha esposa, mas minha escrava quando tudo acabar. Lian Xuan disse parado e sem qualquer intenção de impedi-la. No momento em que você sair deste pátio, enviaremos nossos exércitos para a antiga cidade do dragão. O patriarca Lian falou com uma voz indiferente antes de bebericar Shi Meili parar de se mover e sem se virar, falou com uma voz fria. Eu, Shi Meili, não serei ameaçado por ninguém. E sem dizer mais nada e sem qualquer hesitação, ela voou para fora do pátio. Pai, está tudo bem em deixá-la sair assim? Ainda podemos pegá-la agora. Lian Xuan se virou para olhar para seu pai com uma expressão duvidosa. Está tudo bem. A família Shi não pode nos impedir. Eles não têm o poder para fazer isso. Ele disse antes de se virar para olhar para o patriarca Kui. Prepare seu povo. Vamos para a guerra. O patriarca Kui assentiu com uma expressão séria antes de desaparecer de cena. Enquanto isso, Yuan ainda estava no restaurante enchendo a boca de comida. Yuan, tenho uma oferta para você. Azur de repente olhou para ele e disse. Que tipo de oferta? Ele disse depois de engolir um bocado de comida. Eu gostaria de contratar você. Yuan ergueu uma sobrancelha. Para que tipo de trabalho? Eu gostaria que você trabalhasse para mim. Para ser franco, quero que você se torne meu. Azur disse com um sorriso encantador no rosto. Os outros na sala olharam para ela com olhos arregalados. Eles não esperavam que ela fosse tão direta em público. Posso não ter muita influência em minha família, mas tenho bastante influência como alguém da família Dragão Azul. Você diz?
Capítulo 1203 Guerra 2. Você não precisa que eu dê uma resposta imediatamente. Azur continuou com um sorriso no rosto depois de ver o rosto de Yuan. A família Dragão Azur incentiva seus descendentes a terem múltiplas concubinas por causa de seu desejo de crescer. Esta é uma das razões pelas quais eles conseguiram alcançar o status atual, juntando-se a famílias maiores e criando conexões até chegarem ao topo. Infelizmente para ela, Yuan não tinha intenção de se tornar concubina de alguém. Sem precisar pensar nisso, Yuan balançou a cabeça e falou com voz suave. Sinto muito, mas terei que recusar sua oferta. A expressão de Azur congelou por um bom momento depois de ouvir sua resposta. Depois de um momento de silêncio constrangedor, ela fez o possível para manter um sorriso no rosto enquanto conversava. Você pode me dar seus motivos? Há algo que eu possa fazer para mudar sua opinião? Não há realmente nenhum motivo especial para minha recusa. E não acho que haja nada que você possa fazer para que eu mude de ideia. Desculpe. Yuan se desculpou novamente. É mesmo. Azur imediatamente abaixo da cabeça com um olhar abatido no rosto. Vendo isso, Gogu Xing e Wang Junho ficaram furiosos. Seu bastardo. Você acha uma merda porque é um pouco bonito? Gogu Xing bateu na mesa com os punhos, fazendo os pratos saltarem. Conheça o seu lugar, seu mero plebeu. Você deveria estar feliz com o fato de que alguém como Azur estaria disposto a aceitar alguém como você em sua família. Wang Junho rugiu. Azur não disse nada sobre os comentários deles, quase como se ela nem pudesse ouvi-los. Lina e Juling trocaram olhares preocupados, pois não gostavam do boato de que a atmosfera estava tomando. A única pessoa calma na sala era o próprio Yuan. Ele se virou para olhar para Gogu Xing e Wang Junho e falou com uma voz indiferente. Por que você está chateado por eu ter recusado a oferta dela? Vocês dois são, por acaso, sua concubina? O que? Eles pareciam surpresos com sua pergunta. Você não está? Yuan inclinou a cabeça com uma expressão confusa no rosto. Você é a primeira pessoa a quem fez essa oferta. Azur de repente falou em voz baixa. Embora nem Gogu Xing nem Wang Junho fossem concubinas de Azur, eles certamente almejaram tal posição, por isso continuam tentando apelar para ela. Depois de outro momento de silêncio constrangedor, Yuan falou, estou muito feliz que você pense tanto em mim a ponto de me querer como sua concubina, embora tenhamos acabado de nos conhecer, mas não consigo responder aos seus sentimentos. Estou apenas não é do tipo que vive uma vida assim. Ele provavelmente pensa que é bom demais para ser uma concubina e quer começar sua própria família. Wang Junho zombou. Mesmo que isso fosse verdade, o que há de errado nisso? Yuan ergueu uma sobrancelha e continuou. Não vejo nada de errado em querer começar uma família. Porém, se você só se preocupa com status e sua própria posição, posso ver por que você se preocupa com isso. Você se atreve a zombar de mim? Wang Junho levantou-se com o rosto vermelho, seu pico de cultivo do rei espiritual jorrando de seu corpo. Ei, acalme-se, Lina exclamou. Não se esqueça de onde estamos. Você será banido para sempre se causar algum problema aqui. Juling acrescentou. Ao ouvir suas palavras, Wang Junho se acalmou rapidamente. O retiro do Dragão Azur tem conexões com muitas pessoas influentes ao redor do mundo por causa de sua popularidade, então não foi sensato causar confusão lá. Yuan olhou ao redor da sala em silêncio antes de pegar sua xícara de chá e beber o resto em um só movimento. Depois de colocar o copo vazio de volta, ele se levantou e falou, parece que já é hora de eu ir, obrigado pela refeição, estava deliciosa. Espere. Você acha que pode simplesmente sair quando quiser? Yuan ergueu uma sobrancelha e disse, se você quer que eu pague pela minha comida, não me importo, mesmo que fosse para ser de graça. Não foi isso que... Pare com isso. Azur interrompeu de repente. Ela se levantou e encarou Yuan. Sinto muito por tudo. Eu não queria que as coisas ficassem tão hostis e estranhas para você, e você tem todo o direito de recusar minha oferta, então não se preocupe com isso. Azur fez o possível para forçar um sorriso no rosto, terminando com um sorriso rígido. Obrigado. Yuan sorriu de volta. Se você mudar de ideia, pode vir até mim. Sempre haverá uma vaga para você. Azur disse, claramente ainda não desistindo de sua oferta. Yuan assentiu silenciosamente. Assim que Yuan se virou para ir embora, uma voz ressoou em sua cabeça. Você vai se arrepender de me ter ofendido hoje. Yuan olhou para Wang Junho, que acabou de falar com ele usando o sentido divino. Porém, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, outra voz ressoou, mas pôde ser ouvida por todos na sala. Yuan, antes que alguém pudesse reagir, uma sombra apareceu na janela da qual Azur havia saltado não muito tempo atrás. Quando se viraram para olhar pela janela, foram agraciados por uma bela jovem de cabelos e olhos dourados. Princesa Shi, o que você está fazendo aqui? Azur exclamou com uma voz surpresa. No entanto, Shi Meili a ignorou e foi direto para Yuan. Yuan, precisamos sair imediatamente. Ela disse a ele. Yuan ergueu uma sobrancelha ao ver a aparência dela. O que há de errado? Você não parece muito bem. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou a ela. A família Dragão Azur travou guerra contra a família Shi. Shi Meili disse, jogando esta bomba em todos na sala. O que? Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa. Capítulo 1204 Guerra 3. A sala ficou em silêncio mortal depois que Shi Meili revelou a notícia a Yuan, que ficou ali com uma expressão de surpresa no rosto. O silêncio finalmente foi quebrado quando Azur saiu de seu torpor e exclamou com uma voz em pânico. Por favor, espere um momento. A família Dragão Azur não faria algo como.
Shi Meili olhou para Azur e falou com uma leve carranca no rosto. E quem é você? Você está me chamando de mentiroso? Ele não. Eu simplesmente acho que houve um mal-entendido. Meus amigos me chamam de Azur, mas meu nome é Lian Lin, e eu sou da família Dragão Azur. Os olhos de Shi Meili irradiaram intenção de matar no momento em que Azur mencionou ser da família Dragão Azur. Azur subconscientemente recuou com uma expressão de medo no rosto depois de sentir a intenção de matar de Shi Meili. Por favor, acalme-se, ela não fez nada de errado. Yuan falou de repente. Shi Meili virou-se para olhá-lo com uma expressão de surpresa no rosto. Por que você a está protegendo? Agora que penso nisso, por que você está com alguém da família Dragão Azur? É uma coincidência ela ter me convidado para uma refeição. Só isso. De qualquer forma, em relação ao outro assunto, você pode me contar um pouco mais sobre o que aconteceu? Shi Meili acenou com a cabeça e disse, eu vou te contar no caminho de volta. Não podemos ficar nesta cidade por mais tempo ou as coisas ficarão perigosas para nós dois. Temos que voltar para avisar meus pais e nos preparar para seu ataque. Yuan ficou em silêncio enquanto começava a ponderar. Um momento depois, ele falou, traga-me para a família Dragão Azur. O que? Shi Meili exclamou antes de continuar. Por que você faria isso? Yuan então disse, se a família Dragão Azur está realmente travando uma guerra contra a família Shi, por que perder tempo voltando quando podemos lidar com isso agora? O queixo de Shi Meili caiu ao ouvir suas palavras. Você está falando sério. Não há como lidar com isso sozinhos. E não estamos apenas lutando contra a família Dragão Azur. A família Dragão Esmeralda também está trabalhando com eles. Família Dragão Esmeralda? Quem são eles? Yuan perguntou, já que era a primeira vez que ouvia falar deles. Eles governam a terceira maior cidade deste reino. Eles podem não ser tão grandes quanto a família Dragão Azur, mas ainda são uma força a ser reconhecida. Eles estão nesta cidade agora? Yuan então perguntou. Não, eu não penso assim. Então não há nada com que se preocupar. Podemos lidar com eles depois que terminarmos aqui. Isso ainda é suicídio. A família Azur tem 3 soberanos espirituais, 19 imperadores espirituais e mais de 3.000 reis espirituais. Nós simplesmente não podemos lidar com isso sozinhos. 3 soberanos espirituais, hein? Eles são mais fortes que sua mãe? Yuan perguntou de repente. Bem, não, acho que não. Minha mãe tem muito mais experiência, técnicas superiores e uma linhagem superior. Se minha mãe lutasse contra eles, ela provavelmente poderia enfrentar 2 deles sozinha. Yuan sorriu ao ouvir essa informação e disse com voz confiante. Então não há nada com que se preocupar. Nada com que se preocupar. Shi Meili ficou perplexo com sua confiança. Você confia em mim? Yuan perguntou de repente a ela. Claro que sim, mas não se trata apenas disso. No final das contas, você ainda é um convidado da nossa família. Não posso permitir que você assuma uma responsabilidade tão grande e coloque sua vida em risco. Shi Meili disse com uma expressão preocupada no rosto. Yuan riu. Você está pensando muito sobre isso. Aos meus olhos, minha amiga está em perigo e eu só quero ajudá-la. De qualquer forma, vamos indo. Estamos com pressa, certo? Shi Meili ficou sem palavras. Ela sabia que colocaria os 2 em perigo se ouvisse a sugestão de Yuan, mas não podia recusar por algum motivo. Tudo bem. Ela sentiu atordoada antes de caminhar em direção à janela. Yuan a seguiu. Yuan, quem é você realmente? Azur não pôde deixar de perguntar enquanto ele passava por ela. Ele olhou para ela e respondeu com uma voz calma. Eu era apenas um turista comum até momentos atrás. Os olhos de Azur se arregalaram e ela continuou depois de engolir nervosamente. Então o que você é agora? Eu não sei ainda. Yuan então saiu do restaurante pela janela seguindo Shi Meili. Muitos momentos depois de partirem, Azur e os outros saíram do torpor. O que devemos fazer agora? Se a família Dragão Azur realmente estiver em guerra com a família Shi, as coisas ficarão muito complicadas para todos nós. Lina começou a entrar em pânico quando percebeu a gravidade da situação deles. Uma guerra entre 2 das maiores potências do reino afetaria a todos, mesmo aqueles que não participam da guerra. Eu não sei, mas não há nada que possamos fazer sobre isso. Azur suspirou. No final, Azur decidiu voltar para sua família para acompanhar a situação. A caminho da família Dragão Azur, Shi Meili explicou toda a situação para Yuan, que gradualmente ficaria mais irritado à medida que aprendesse mais sobre a situação. Algum tempo depois, eles chegaram à família Dragão Azur, observando a situação de cima. O banquete no pátio desapareceu completamente, quase como se nunca tivesse acontecido. Em vez de comida e decoração, o pátio era ocupado por centenas, se não milhares de soldados. Claro, o patriarca Lian estava lá e parecia estar fazendo um discurso para eles naquele momento. Yuan, esta é sua última chance de mudar de ideia. Shi Meili olhou para ele com uma expressão rígida no rosto. Yuan não disse nada e começou a descer diretamente em direção ao pátio. Shi Meili só conseguiu soltar um suspiro profundo antes de segui-lo. Assim que chegaram perto o suficiente, o patriarca Lian percebeu a presença deles e interrompeu seu discurso para encará-los com uma carranca profunda no rosto, seu olhar fixado em Yuan por algum motivo. Capítulo 1205 Alguém que você só pode sonhar em se tornar. À medida que Yuan descia lentamente em direção ao pátio, mais e mais pessoas notavam sua presença. Quando o pé de Yuan alcançou o chão, todos no pátio estavam olhando para ele com olhares perplexos. Os soldados pensaram que ele estava com a família Dragão Azur a princípio devido à calma com que ele se comportava. Mas quando viram a beleza atrás dele e reconheceram sua identidade, ficaram desnorteados. Quem é você? O patriarca Lian questionou Yuan com uma carranca profunda no rosto, ignorando o fato de que Shi Meili havia retornado por algum motivo. Quando os soldados perceberam que Yuan não estava com eles, prepararam-se imediatamente para prendê-lo. No entanto, como eram apenas 2 pessoas contra centenas, eles não estavam nem um pouco preocupados.
Meu nome é Yuan. Yuan respondeu casualmente ao patriarca Lian antes de fazer sua própria pergunta. Você é o idiota que ameaçou prejudicar a família Shi? As sobrancelhas do patriarca Lian se contraíram ao ser chamado de idiota. Ele nem consegue se lembrar da última vez que alguém ousou desrespeitá-lo de forma tão descarada. Os soldados e os imperadores espirituais ao lado dele ficaram sem palavras. Mas, para surpresa deles, o patriarca Lian não puniu Yuan imediatamente. Em vez disso, ele permaneceu ali parado com uma expressão um tanto hesitante no rosto por algum motivo. Embora os soldados e os imperadores espirituais estivessem fracos demais para sentir isso, o patriarca Lian e os outros dois soberanos espirituais sentiram uma inexplicável sensação de pavor vindo de Yuan, quase como se seus instintos estivessem lhes dizendo, implorando para que ficassem longe dele, uma ameaça insondável a todo custo. O que você está tentando realizar aqui? O patriarca Lian perguntou-lhe após um momento de silêncio. Acho que isso é óbvio. Estou aqui para evitar que você prejudique a família Shi. O patriarca Lian estreitou os olhos, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, os imperadores espirituais ao lado dele começaram a rir loucamente. De onde esse idiota rastejou? Eles sabem que tipo de posição está agora? Ah. Não posso acreditar, embora esteja vendo com meus próprios olhos, mas você realmente veio aqui pensando que poderia parar todos nós apenas com vocês dois? Yuan olhou para esses imperadores espirituais por um segundo, mas não se incomodou em dar-lhes atenção. Ele então continuou falando com o patriarca Lian. De acordo com o que me disseram, você está indo atrás da família Shi principalmente para a cerimônia de purificação do sangue? Para se beneficiar disso, o que você fará então? O patriarca Lian zombou. Você realmente acha que eu desistiria de minhas ambições porque algum pirralho está falando bobagem? Mesmo que fosse esse o caso, ainda há muito que se beneficiar com a conquista da família Shi. Yuan suspirou. Então não há nada que eu possa fazer para mudar sua opinião que não resulte na destruição da família Dragão Azur? Os olhos do patriarca Lian se arregalaram de descrença depois de ouvir as palavras de Yuan. Os outros também pararam de rir para olhar para Yuan com carrancas profundas em seus rostos. Ah. O patriarca Lian de repente começou a rir. Deve haver algo errado comigo hoje. Pensar que eu estava desconfiado de você. Sua risada parou de repente e ele começou a encarar Yuan com intensa intenção de matar. Eu não me importo com quem você é ou de onde você é, mas você não conseguirá sair deste lugar vivo. Ele se virou para olhar para Shi Meili e continuou. Não sei por que você decidiu voltar com esse maluco, mas você desperdiçou a pouca liberdade que lhe restava. Algo que fui generoso o suficiente para lhe conceder. Shi Meili engoliu em seco nervosamente, mas não disse nada. De repente, outra voz ressoou. Meu. O que temos aqui? Yuan se virou para olhar para a pessoa que acabará de falar e viu um jovem bonito se aproximando deles à distância. Era Lian Xuan, que esteve ausente do pátio o tempo todo. Shi Meili, você deve ter mudado de ideia para voltar aqui tão rapidamente. Eu sabia que você faria a escolha certa. Não se preocupe, vou cumprir minha promessa e cuidar de você. Lian Xuan falou em tom encantado e em seu rosto havia um sorriso brilhante. Shi Meili zombou com desdém. Não se iluda. Quem é aquele? Yuan perguntou a ela. A pessoa que vim rejeitar nesta cidade, ela disse calmamente. Entendo. Yuan imediatamente entendeu a situação. Lian Xuan parou de andar quando finalmente notou Yuan. Quem diabos é você? Lian Xuan olhou para Yuan com uma expressão desagradável no rosto. Mesmo que Lian Xuan não conhecesse Yuan, ele imediatamente achou a presença de Yuan desagradável e não gostou dele, principalmente porque ele instintivamente se sentiu inferior a Yuan com apenas um olhar. Eu sou. Yuan tentou falar, mas foi rapidamente interrompido por Shi Meili. Ele é meu parceiro, meu amado e meu futuro marido. O que? Os olhos de Lian Xuan se arregalaram de choque ao ouvir suas palavras. Você me ouviu. Ele é aquele a quem dediquei meu coração e corpo, alguém que você só pode sonhar em se tornar. Shi Meili disse de forma provocativa. Depois de ouvir tais palavras, Lian Xuan sentiu e ouviu algo estalar dentro de sua cabeça, e seus olhos e rosto ficaram vermelhos. Ele então murmurou em voz baixa enquanto seu corpo tremia de raiva intensa. Então ele é a razão pela qual você recusou minha proposta? Isso significa que se eu me livrar dele, você pode mudar de ideia? No entanto, antes que Shi Meili pudesse responder, Lian Xuan de repente avançou, voando em direção a Yuan com suas presas à mostra. Espera. Fique longe dele. O patriarca Lian gritou ao ver isso, mas Lian Xuan estava zangado demais para ouvi-lo. Lian Xuan chegou na frente de Yuan em uma fração de segundo. Morrer. Lian Xuan rugiu enquanto balançava as mãos em forma de garras que haviam sido reforçadas com energia espiritual em Yuan. Enquanto isso, Yuan nem se preocupa em olhar para Lian Xuan enquanto balança o braço na direção do rosto de Lian Xuan. Papai. Lian Xuan foi imediatamente enviado voando para o outro lado do pátio como uma flecha lançada de um arco, parando apenas quando bateu na parede de pedra, abrindo um grande buraco nela. O resultado do confronto dele surpreendeu muito a todos ali, especialmente os soldados e os imperadores espirituais, pois esperavam um resultado totalmente diferente. Capítulo 1206 Confronto com a família Dragão Azur. Xuan. O patriarca Lian sentiu seu coração disparar depois de ver seu precioso filho voar e se chocar contra uma parede de tijolos. Ele então correu até seu filho, ignorando o agressor. Xuan, você está bem? O patriarca Lian ajudou seu filho a se levantar. O que aconteceu comigo? Por que minha boca dói tanto? Lian Xuan falou enquanto o sangue ainda escorria de sua boca, aparentemente atordoado. Sangue? Por que estou sangrando? Yuan o atingiu com tanta força que ele esqueceu o que aconteceu nos últimos segundos. O patriarca Lian olhou feio para Yuan e rugiu. Como você ousa machucar meu filho? Eu vou matar você. Yuan encolheu os ombros e disse de uma maneira um tanto sarcástica. Você provavelmente não vai acreditar em mim quando eu disser isso, mas eu estava me segurando com muita força agora.
Seu filho é um pouco mais frágil do que eu esperava. Desculpe. Seu filho da puta. O patriarca Liam parecia estar prestes a atacar Yuan, mas foi parado por um dos imperadores espirituais de lá. Patriarca, não há necessidade de você sujar as mãos por causa de um mero rei espiritual. Permita-me cuidar desse bastardo para você. O que? O patriarca Liam tinha uma expressão perplexa no rosto por algum motivo. Um mero rei espiritual? Ele se virou para olhar para Yuan e, com certeza, Yuan era apenas um rei dos espíritos no auge. Impossível. Como não percebi seu cultivo até agora? Sua imensa presença deve ter ofuscado tanto seu cultivo que até eu ignorei. Na verdade, o patriarca Liam ficou tão distraído com a presença de Yuan que não percebeu o cultivo de Yuan até agora. Se isso nunca fosse mencionado, ele provavelmente nunca notaria. O patriarca Liam se sentiu humilhado por causa disso, mas não foi o único. Os outros dois soberanos espirituais também não notaram o cultivo de Yuan até que foi mencionado. Embora não tenha sido intencional, eles sentiram que Yuan havia dado um tapa na cara deles. Espere. Outra voz ressoou de repente, e foi Lian Xuan, que saiu do torpor e finalmente percebeu sua situação. Eu cuidarei dele. Não se atreva a colocar um único dedo nele até que eu termine com ele. Ele disse enquanto caminhava em direção a Yuan. Espere. Você está ferido. Você não pode lidar com ele em seu estado. Exclamou o patriarca Lian. Ele não queria ferir o orgulho de seu filho dizendo-lhe que Yuan estava fora de seu alcance, o que o machucaria mais do que qualquer lesão física poderia. Ele só me pegou desprevenido agora há pouco. Posso lidar com um fraco como ele, mesmo que esteja levemente ferido. Lian Xuan permaneceu teimoso. O patriarca Lian cerrou os dentes e olhou para os imperadores espirituais em prontidão, antes de falar com eles usando o sentido divino. Se as coisas ficarem perigosas para meu filho, matem aquele homem. Os imperadores espirituais acenaram silenciosamente as suas ordens. Você está pronto para uma segunda rodada? Yuan perguntou a Lian Xuan quando ele se aproximou. Vou me certificar de me conter um pouco mais desta vez. Calhe a boca. Não haja tão arrogantemente depois de acertar um único golpe de sorte em mim. Lian Xuan cuspiu no chão bem na frente de Yuan. Yuan apenas encolheu os ombros antes de se virar para Ximei Li e perguntou. Tudo bem se eu o matar? Por que você está me perguntando? Ximei Li suspirou. Então ela disse, na verdade, eu mesma quero matá-lo, então tente mantê-lo vivo se puder. Yuan sorriu. Tudo bem. Ele voltou para Lian Xuan, que estava furioso, e continuou. Você está com sorte. Você pode viver um pouco mais por causa dela. Eu vou te matar. Lian Xuan rugiu enquanto avançava como um tigre. Um brilho cruel brilhou nos olhos de Yuan. Uma sensação arrepiante de repente assaltou a espinha de Lian Xuan, quase como se seus instintos estivessem tentando avisá-lo. Papai. No segundo seguinte, a figura de Lian Xuan pôde ser vista voando em direção à parede de tijolos pela segunda vez. No entanto, ao contrário da primeira vez, Lian Xuan não perdeu a memória e rapidamente se levantou com uma expressão humilhada no rosto. Acho que foi um golpe de sorte também, hein? Yuan disse, provocando ainda mais as emoções de Lian Xuan. Eu vou esfolar você vivo. Lian Xuan rugiu ao iniciar sua transformação. Yuan então observou o corpo e o cabelo de Lian Xuan crescerem vários centímetros. Escamas azuis brilhantes também começaram a aparecer sobre sua pele e seu cultivo aumentou um nível. Embora Yuan já tenha visto várias transformações, esta é a primeira vez que vê seu corpo crescer em tamanho. Seu cultivo até subiu um nível, e Yuan pensou consigo mesmo enquanto observava Lian Xuan se aproximar dele lenta e confiantemente pela terceira vez. Agora que me transformei, você não poderá tocar em um único fio do meu cabelo. Lian Xuan falou de uma maneira estranhamente confiante. Tenha cuidado, Yuan. Linhagens diferentes têm vantagens diferentes. A vantagem da família Dragão Azul é sua velocidade. Ximei Li o avisou. Velocidade, hein? Isso mesmo. Nós, Dragões Azul, somos os 3 primeiros de todas as linhagens de dragões quando se trata de nossa velocidade natural. Lian Xuan anunciou com orgulho. No entanto, os olhos de Lian Xuan se arregalaram quando Yuan desapareceu repentinamente de sua vista, embora ele não tenha desviado o olhar ou piscado. É assim mesmo? Uma voz calma de repente ressoou atrás de Lian Xuan, causando arrepios na espinha. Ele está atrás de você, Xuan'er! Exclamou o patriarca Xuan. Lian Xuan imediatamente se virou, mas antes que pudesse vislumbrar a figura de Yuan, uma dor intensa permeou seu rosto, e antes que ele percebesse, ele estava voando em direção à parede de tijolos novamente. Que tipo de técnica de movimento foi essa? Até eu mal conseguia acompanhá-lo. O patriarca Lian exclamou interiormente após testemunhar a técnica de movimento profundo de Yuan. Enquanto isso, Yuan também ficou surpreso com a rapidez com que conseguia se mover. A técnica de movimento de Feng Feng é verdadeiramente mítica. É por causa da minha transformação? Sinto que poderia entendê-lo com muito mais facilidade, o que é estranho, considerando que é uma técnica de movimento destinada a Fênix. Chega disso. Livre-se dele já. O patriarca Lian gritou de repente enquanto olhava para os imperadores espirituais ao seu redor. Sim. Eles responderam imediatamente antes de cercar Yuan rapidamente. Agora isso é um pouco mais interessante. Yuan sorriu calmamente para eles. Capítulo 1207 Confronto com a família Dragão Azul 2. Então, vocês vão vir até mim juntos? Yuan perguntou calmamente aos 19 imperadores espirituais que o cercavam. Se fosse qualquer outro rei espiritual em seu lugar agora, eles estariam mijando nas calças e no chão implorando por suas vidas. Esqueça 19, eles não ousariam ir contra um único imperador espiritual. No entanto, Yuan enfrentou esses 19 especialistas com total tranquilidade, o que os fez questionar se estavam realmente olhando para um jovem rei espiritual ou não. Seríamos motivo de chacota pelo resto de nossas vidas se espalhasse a notícia de que precisávamos de 19 imperadores espirituais para lidar com um único rei espiritual. Um dos imperadores espirituais falou com uma voz fria.
Deixe-me cuidar desse bastardo arrogante que não conhece o seu lugar. Um deles de repente deu um passo à frente com um sorriso malicioso no rosto. Yuan olhou para ele e disse, tem certeza? Prefiro viver minha vida como motivo de chacota, já que pelo menos ainda terei minha vida. Os imperadores espirituais franziram a testa ao ouvir suas palavras e se perguntaram de onde ele estava tirando sua confiança. Ele tem algum tipo de artefato poderoso? Ele é todo seu, Shen Mao. Certifique-se de rasgá-lo em pedaços. Eu não vou decepcionar você. Shen Mao, o primeiro a se voluntariar, sorriu. Yuan se virou para olhar para Shi Meili e perguntou em voz alta e evidente, posso matá-los? Claro. Shi Meili assentiu. O patriarca Lian de repente chupou os dentes e apontou para os soldados. Por quanto tempo vocês, coisas inúteis, vão ficar aí? Apresse-se e capture aquela mulher. Eu a quero viva. Os milhares de soldados finalmente saíram do torpor e gritaram, como você comanda. Eles rapidamente cercaram Shi Meili, que imediatamente assumiu uma posição defensiva. Vendo isso, Yuan perguntou a ela, você vai ficar bem sozinha por um tempo? Ou quer que eu cuide deles primeiro? Você não está em posição de se preocupar com os outros agora. Shen Mao gritou enquanto saltava sobre Yuan com mãos em forma de garras. No entanto, sem sequer olhar para o oponente, Yuan sacudiu casualmente a manga. Um barulho estranho ressoou imediatamente depois, e o corpo sem cabeça de Shen Mao caiu no chão. Aqueles que testemunharam o que acabará de acontecer subconscientemente deram vários passos para trás, com os olhos arregalados de choque e terror. Yuan deu um tapa em Shen Mao com tanta força que toda a sua cabeça estourou como um balão, e um azarado imperador espiritual ficou manchado de sangue e cérebro. Shi Meili engoliu em seco antes de responder à pergunta de Yuan. Pode ser chato lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas ficarei bem. Yuan assentiu silenciosamente e não disse mais nada a ela. Uma vez que ele estava prestando atenção nos imperadores espirituais novamente, ele disse, então vocês vão vir até mim imediatamente. Ou eu preciso matar vocês lentamente, um por um. Os imperadores espirituais ficaram furiosos com suas palavras, mas também ficaram aterrorizados com ele depois de ver a morte de Shen Mao. Embora nenhum deles quisesse admitir, eles não ousaram enfrentar Yuan sozinhos. Já que ele está implorando por isso, vamos nos livrar dele rapidamente juntos. Alguém finalmente disse. Não é novidade que ninguém recusou a sua proposta. Os 18 imperadores espirituais então se espalharam para longe de Yuan, voando para o céu enquanto ainda se certificavam de que o cercavam. Yuan não fez nada e observou silenciosamente suas próximas ações. Uma vez preparados, os imperadores espirituais começaram a atacar Yuan com poderosas técnicas marciais. Devido ao medo de Yuan, esses imperadores espirituais usaram subconscientemente toda a sua força desde o início. Cada uma dessas técnicas marciais era forte o suficiente para destruir um rei espiritual de pico 100 vezes e apagar múltiplas montanhas. E havia 18 delas explodindo ao mesmo tempo, o que era poderoso o suficiente para abalar violentamente toda a cidade. A poeira e a fumaça causadas por essas técnicas atingiram os céus, o que chocou e alarmou todos os indivíduos da cidade. Como resultado do ataque, Shi Meili e os soldados foram mandados embora antes que pudessem fazer qualquer coisa. O ataque foi tão poderoso e repentino que pegou até o patriarca Lian e os outros 2 soberanos espirituais desprevenidos. Seus idiotas! Vocês estão tentando matar um único rei espiritual ou destruir minha cidade? O patriarca Lian imediatamente gritou com os imperadores espirituais de raiva. Foi nesse momento que os imperadores espirituais perceberam que haviam estragado tudo. Seus rostos ficaram vermelhos quando também perceberam que temiam um rei espiritual a ponto de perder o controle sobre seu poder. No entanto, eles rapidamente justificaram isso com a força anormal de Yuan que matou um imperador espiritual com um único tapa. Porra! Não importa o que aconteça, seremos motivo de chacota quando a notícia disso se espalhar. Os imperadores espirituais choraram interiormente. No entanto, pelo menos o medo e a ansiedade em seus corações não existiam mais com a morte de Yuan. Mas então, eles ouviram uma voz familiar, uma que não deveria mais existir neste mundo, e isso fez com que seus rostos empalidecessem, seus corações batessem violentamente, suas expressões congelassem e seus corpos derramassem suor. Eu tenho que concordar com o seu patriarca. Isso foi perigoso, não para mim, mas para o meu amigo e os cidadãos desta cidade. Se eu não tivesse enfraquecido a energia espiritual no último segundo, muitos de vocês teriam ferido meu amigo e explodiu esta cidade inteira. Os imperadores espirituais lentamente viraram suas cabeças para olhar a nuvem de poeira que estava se dissipando rapidamente. Seus rostos pareciam estar olhando para um fantasma. Depois que a maior parte da poeira baixou, eles puderam ver um enorme buraco no centro do pátio, e pairando logo acima desse buraco estava Yuan, que parecia completamente ileso, quase como se tivesse aparecido em seu lugar após os ataques. Impossível! Todos os imperadores espirituais exclamaram simultaneamente após confirmarem a presença de Yuan com seus próprios olhos, mas ainda pareciam incrédulos. Capítulo 1208 Confronto com a família Dragão Azur 3. Impossível. Não tem como ele ainda estar vivo. Os imperadores espirituais ficaram claros quando perceberam que Yuan ainda estava vivo. Afinal, nem mesmo um imperador espiritual como o patriarca Lian seria capaz de escapar de um ataque combinado tão poderoso. Ele deve ter usado um poderoso tesouro espiritual. Deve ser isso. E duvido que um tesouro espiritual tão poderoso possa ser usado novamente. Depois de se convencerem de que Yuan só havia sobrevivido por causa de um tesouro espiritual, eles se prepararam para atacá-lo novamente.
No entanto, Yuan não planejou ficar parado desta vez, pois tinha a sensação de que esses imperadores espirituais fariam algo imprudente novamente. À medida que os imperadores espirituais se espalhavam, Yuan usava sua técnica de movimento para diminuir instantaneamente a distância deles. Quando Yuan apareceu de repente na frente de um deles como um fantasma, o imperador espiritual sentiu seu coração pular tão forte que quase saltou do peito. Ei! Um brilho cruel brilhou nos olhos de Yuan, e antes que o imperador espiritual pudesse terminar uma única palavra, Yuan deu-lhe uma tapa tão forte que sua cabeça torceu-se do corpo antes de voar para fora do pátio. Quando o corpo sem cabeça do imperador espiritual caiu no chão, Yuan mudou-se para o próximo alvo. Seu desgraçado! O homem trouxe uma espada para Yuan. No entanto, para sua surpresa, Yuan não se preocupou em bloquear seu ataque. Assim, seu ataque atingiu o corpo de Yuan sem problemas. Porém, apesar de usar toda a sua força, o homem imediatamente percebe que sua espada não poderia penetrar na pele de Yuan, muito menos cortá-lo. Você esqueceu de afiar sua espada? Yuan fez uma piada com o homem antes de cortar sua cabeça com um rápido movimento de braço. Os outros imperadores espirituais ficaram aterrorizados com o que estavam testemunhando. Como pode um único rei espiritual matar 3 imperadores espirituais com esforço aparentemente zero? Isso não fazia sentido a menos que Yuan estivesse escondendo sua base de cultivo, mas os soberanos espirituais deveriam ser notados se fosse esse o caso. Além disso, ninguém conheceu Yuan e nunca o tinha visto até hoje. Não entre em pânico. Não importa que tipo de truque ele tenha na manga, ele não poderá usá-los para sempre. Vamos nos proteger e lidar com ele juntos. O imperador espiritual mais forte converge para os outros. Ao ouvir tais palavras, os imperadores espirituais rapidamente saíram do torpor e se uniram, formando uma formação defensiva. Se as pessoas descobrissem que 16 imperadores espirituais formaram uma formação defensiva contra um único rei espiritual, o mundo inteiro riria deles. Mas esses imperadores espirituais não poderiam se importar menos com seu orgulho neste momento, quando suas vidas estavam no limite. Enquanto isso, o patriarca Lian e os outros 2 soberanos espirituais tinham carrancas profundas em seus rostos enquanto se perguntavam que tipo de monstro eles estavam enfrentando. Eles tinham certeza de que Yuan não estava escondendo sua base de cultivo, mas as coisas que ele fazia diziam o contrário. Porra! De onde diabos veio esse bastardo? Espionamos a família Shi e reunimos todas as informações que pudemos sobre eles por centenas de milhares de anos. Não tem como ele ter conseguido permanecer escondido por tanto tempo. O patriarca Lian cerrou os dentes de frustração. A família Dragão Azul vem coletando informações há muitas gerações, mas nunca ouviu falar de alguém como Yuan. A menos que ele permanecesse escondido sem mostrar a menor presença por tanto tempo, simplesmente não havia como alguém tão profundo como ele escapar de seus olhos. Por um breve momento, o patriarca Lian se perguntou se o mundo deles não era mais isolado e se Yuan vinha do mundo exterior, mas isso parecia ainda menos provável. Não, espere. Houve rumores de que um humano apareceu na cidade do dragão antigo há cerca de 1 ano. Não, isso não é possível. Embora Shishegmo tenha tentado ao máximo manter a existência de Yuan em segredo, era simplesmente impossível fazê-lo perfeitamente, especialmente depois do espetáculo que aconteceu durante o ritual do despertar do dragão. Sem mencionar Yuan aparecendo no templo ancestral do dragão e espancando vários guerreiros renomados. Era inevitável que a existência de Yuan não permanecesse em segredo. No entanto, como os rumores eram tão ridículos, o patriarca Lian imediatamente tratou tal informação como um disparate e não se preocupou mais com isso. Uma vez que os imperadores espirituais estavam em formação, Yuan virou-se para olhar para o soberano patriarca e falou com uma voz calma: Ei, você está realmente bem com todos os seus soldados morrendo por mim? Morte, você deveria me enfrentar pessoalmente, ao lado dos outros 2 soberanos espirituais. Ao ouvir tais palavras, o patriarca Lian zombou com desdém. Não fique tão cheio de si só porque conseguiu matar alguns dos meus soldados usando algum tesouro espiritual escondido. Serei seu oponente. Até então, você pode se divertir com meus soldados. No final, o patriarca Lian ainda acreditava que Yuan estava usando algum tipo de truque para derrotar os 3 imperadores espirituais. Yuan suspirou enquanto se virava para olhar para os imperadores espirituais. Vocês o ouviram. É uma pena, mas vocês foram abandonados. Os imperadores espirituais cerraram os dentes de raiva, mas não porque o patriarca Lian os abandonou. Vamos mostrar a esse filho da puta que ele só pode ir até certo ponto usando truques. Grande formação do dragão. Avançar. Os 16 imperadores espirituais começaram a avançar em direção a Yuan enquanto permaneciam agrupados, não deixando nenhuma abertura em sua formação. Vendo isso, Yuan recuperou seu Empyrean Overlord e respirou fundo. Quando os imperadores espirituais viram Yuan segurando a espada, eles imediatamente sentiram uma sensação avassaladora de pavor, quase como se já pudessem sentir que sua morte estava próxima. Não pare. Ele não poderá nos machucar enquanto permanecermos em formação. O líder do grupo gritou. A aura dele se intensificou, fazendo o ar ao redor deles tremer. No entanto, Yuan ignorou tudo isso e casualmente brandiu sua espada contra eles. Uma luz arrepiante de espada brilhou diante dos olhos do grupo e antes que eles percebessem, toda a sua formação foi destruída em um piscar de olhos, com todos dentro da formação cortados ao meio. Capítulo 1209 Confronto com a família Dragão Azul. 4. Após a explosão que fez todos voarem, Shi Meili rapidamente se estabilizou antes de se virar para olhar a enorme fumaça, com os olhos cheios de preocupação. Yuan, ela orou silenciosamente ao deus dragão por sua segurança. Mas então ela percebeu que poderia usar seu sentido divino e, com certeza, poderia sentir a presença de Yuan. Isso significava que ele ainda estava vivo, pelo menos.
Quanto aos imperadores espirituais e aos soberanos espirituais, eles estavam tão certos de que Yuan havia se transformado em átomos devido ao ataque que nem sequer pensaram por um segundo que ele ainda poderia estar vivo. Assim que Xi Meili confirmou que Yuan ainda estava vivo, ela voltou sua atenção para os soldados que ainda lutavam para se levantar da explosão. A maioria desses soldados estava entre o grande mestre espiritual e o rei espiritual, então eles não foram capazes de resistir à força, ao contrário de Xi Meili, que era um imperador espiritual. Quando Xi Meili viu a oportunidade, ela não a desperdiçou e imediatamente correu em direção ao grande grupo de soldados com um olhar concentrado no rosto. Ah, fique de pé, estamos sendo atacados. Gritos horrorizados ressoaram imediatamente quando Xi Meili causou estragos nas linhas inimigas, seus socos fortes o suficiente para destruir seu alvo, fazendo com que seus corpos explodissem violentamente. Cerque-a! Ataque-a de todos os lados. Um dos reis espirituais comandou os outros por trás, com o rosto cheio de suor. Mas infelizmente não importa quantos grandes mestres espirituais ou reis espirituais eles jogassem em Xi Meili, todos eles morreriam diante de seus punhos ensanguentados. Isso é o que normalmente acontece quando um rei espiritual luta com um imperador espiritual. Eles simplesmente não conseguem superar a diferença em suas forças. Portanto, não era de admirar que todos os imperadores espirituais desprezassem Yuan, pois era uma lógica simples que um rei espiritual não pudesse desafiar um imperador espiritual com a ajuda de algum tesouro espiritual divino. Em poucos momentos, antes mesmo de Yuan emergir da fumaça, dezenas de soldados da família Dragão Azul morreram. Quando Yuan revelou sua presença novamente, Xi Meili já havia matado 100 soldados. O patriarca Lian e os outros dois soberanos espirituais estavam muito focados na batalha de Yuan com o imperador espiritual, tanto que se esqueceram de Xi Meili e não sabiam de seu massacre. Poucos minutos depois, Yuan matou todos os 16 imperadores espirituais com um único golpe de sua espada. Quando os soldados viram isso, quase perderam toda a coragem e vontade de lutar, embora ainda tivessem 3 soberanos espirituais ao seu lado. Xi Meili estava muito focada em massacrar os soldados, então ela não percebeu a princípio, mas quando viu as expressões de terror e choque nos rostos dos soldados atrás, ela inconscientemente se virou para olhar para trás, onde aqueles soldados estavam olhando para. Ela ficou intrigada no início quando não conseguiu ver nenhum dos imperadores espirituais enquanto Yuan estava pairando no ar sozinho, mas quando ela notou os corpos mutilados no chão abaixo de Yuan, seus olhos quase saltaram das órbitas de choque. Embora Xi Meili não estivesse preocupada que Yuan não fosse capaz de derrotar os imperadores espirituais, já que ele conseguiu derrotar até mesmo sua mãe, ela realmente não esperava que ele lidasse com os imperadores espirituais tão rapidamente e sem esforço. Esse seu bastardo! Como você ousa matar todos os meus generais? Eu vou fazer você pagar. O patriarca Lian de repente rugiu de raiva, seu rosto corado quase liberando fumaça. Mesmo que ele tenha conseguido assumir o controle da família Xi, perder 19 imperadores espirituais foi um grande golpe para sua família Dragão Azul, já que eles levaram incontáveis recursos e tempo para cultivar esses imperadores espirituais. Yuan virou-se para olhar para o patriarca Lian com uma expressão indiferente e falou: "Você tem o direito de ficar com raiva? Eles não teriam perdido a vida tão inutilmente?" Depois de uma breve pausa, ele continuou: "Na verdade, eles ainda teriam morrido, já que afinal de contas, isso é guerra. Embora, pelo menos, você não teria que vê-los morrer." Ah! O patriarca Lian de repente soltou um rugido alto, fazendo todo o lugar tremer. "Você vai se arrepender de ter falado demais." O patriarca Lian então voou contra Yuan com uma lança grossa em suas mãos. Os outros dois soberanos espirituais se entreolharam enquanto se perguntavam o que deveriam fazer. Foi nesse momento que notaram o caos acontecendo não muito longe, onde Xi Meili ainda massacrava os soldados. Um deles franziu a testa e disse ao outro: "Vá cuidar daquela mulher antes que ela mate todos os nossos soldados. Eu vigiarei o patriarca para garantir que nada aconteça com ele." O jovem mestre ficará muito zangado, já que anseia desesperadamente por ela. Claro, o espírito soberano então foi até Xi Meili para confrontá-la. Yuan percebeu isso, mas não agiu imediatamente. "Como você ousa desviar o olhar enquanto me encara?" O patriarca Lian gritou enquanto atacava Yuan com sua lança. Clang! Yuan bloqueou sem esforço o ataque com sua espada e disse: "Vocês três deveriam ter me atacado juntos em vez de se separarem. Um mero rei espiritual." A aura do patriarca Lian explodiu e seu ataque tornou-se ainda mais agressivo e poderoso. No entanto, não importava o quanto o patriarca Lian atacasse Yuan com sua lança, ele não conseguiu acertar um único golpe em Yuan e não sabia por quê. "Por que estou lutando tanto para acertar esse desgraçado, que está se movendo mais devagar que eu e só está defendendo?" O patriarca Lian realmente não conseguia compreender isso. "Isso é tudo que você tem? Se for assim, vou acabar com isso imediatamente, pois estou adormecendo de tédio agora." Yuan disse de repente com uma voz indiferente. "Cala sua boca já." O patriarca Lian soltou outro rugido e seu corpo começou a se transformar no momento seguinte. Seu corpo ficou maior, seu cabelo ficou mais comprido e sua aura disparou. Quanto ao seu cultivo, ele passou de soberano espiritual de 3º nível para soberano espiritual de 5º nível. "Morra, seu bastardo!" O patriarca Lian balançou sua lança que estava envolta em algum tipo de aura de cor azul em Yuan. Clang! Pela primeira vez, Yuan foi empurrado para trás pela lança do patriarca Lian. "Como você ousa desviar o olhar enquanto me encara?" O patriarca Lian gritou enquanto ele. No entanto, por algum motivo, Yuan ainda tinha a mesma expressão entediada no rosto. Isso enfureceu o patriarca Lian, que estava prestes a perder a cabeça agora. Capítulo 1210 Despertar da Alma do Dragão. Aquele bastardo está realmente lutando em pé de igualdade com o patriarca, que já está transformado. Não, ele pode até estar à frente. Ele é realmente um especialista desconhecido com um cultivo oculto?
De onde veio alguém como ele? O espírito soberano, observando a distância, se disse interiormente, sentindo uma inexplicável sensação de pavor. Nesse ritmo, ele terá que se juntar ao patriarca Lian e lutar juntos contra esse monstro de origem desconhecida. Enquanto isso, o outro soberano espiritual que foi impedir o massacre de Shimeili apareceu na frente dela como um fantasma bem quando ela estava a uma fração de segundo de tirar a vida de outro soldado, bloqueando seu ataque. Shimeili estava tão absorto em seu massacre que não viu a presença do espírito soberano até que ele apareceu na frente dela. Assim que percebeu isso, ela rapidamente se distanciou dele e se tornou defensiva. Por que você não é um bom dragãozinho e fica abaixado? Não quero te machucar, mesmo que você já tenha matado centenas de meus homens. Em seu corpo mais tarde, o espírito soberano disse a ela com uma expressão fria no rosto. Shimeili falou e disse, então você não precisa se preocupar, pois ele nunca terá essa chance. O soberano espírito suspirou antes de falar novamente. Você realmente quer lutar comigo? Ao contrário daquele monstro ali, você não tem o que é preciso. Eu sou mais que suficiente para alguém como você. Felizmente para mim, você é o mais fraco dos três. As sobrancelhas do soberano espiritual se contraíram após ouvir as palavras de Shimeili. Na verdade, ele era o mais fraco dos três soberanos espirituais em termos de destreza, e essa sempre foi sua maior insegurança. Então ele imediatamente ficou furioso ao ser lembrado disso. O soberano espírito então falou enquanto cerrava os dentes. Agora que penso nisso, temos muitos remédios eficazes, então não importará mesmo se eu quebrar todos os ossos do seu corpo. A aura do soberano espírito explodiu depois de dizer isso, e ele voou em direção a Shimeili com as mãos firmemente cerradas em punhos. Shimeili não hesitou em liberar todo o seu cultivo antes de entrar em conflito com ele. Embora Shimeili não fosse tão monstruosa quanto Yuan, ela era capaz de se defender contra um soberano espiritual como imperador espiritual. Em termos de talento, ela tem o maior potencial de sua família, embora raramente cultural devido ao ambiente pacífico. Se Shiminzi não teve coragem e basicamente propôs Shimeili a treinar com ela, ela não estaria tão forte como é hoje. Uau! Os soldados ao seu redor observaram o impacto de suas trocas quando começaram a lutar. Che, eu acho que sua linhagem real não é apenas para exibição. O soberano espírito ficou surpreso ao ver Shimeili se segurando contra ele. Enquanto isso, Yuan estava no meio da luta contra o patriarca Lian e descobriu o que estava acontecendo com Shimeili, mas como ela não parecia estar em perigo iminente, ele não interveio. Esse maldito bastardo. Eu não posso atacá-lo porque destruí minha cidade junto com ele. A frustração do patriarca Lian cresceu à medida que ele continuava a lutar contra Yuan. Como eles ainda estavam no meio de sua cidade, ele não poderia usar nenhuma técnica destrutiva para lidar com Yuan. Assim, ele começou a pensar em maneiras de tirar Yuan da cidade, onde poderia liberar toda a sua força. No entanto, como ele não conseguiu nem mesmo empurrar Yuan para trás, ele não conseguiu imaginar como forçar Yuan a sair da cidade. Eventualmente, ele encontrou uma solução para seu dilema. Embora ele não possa ser capaz de forçar Yuan para fora da cidade, ele poderia facilmente forçar Shimeili para fora, e apostou que Yuan seguiria para fora por sua própria vontade. Assim, o patriarca Lian imediatamente falou ao espírito soberano que estava lutando com ela através do sentido divino. Traga Shimeili para fora da cidade o mais rápido possível. Embora o espírito soberano não tenha divulgado os interesses do patriarca Lian a princípio, ele não questionou e usou uma técnica que liberou uma poderosa rajada de vento em Shimeili. O que? Shimeili foi pega de surpresa por esta técnica desenvolvida e foi lançada projetando para fora do pátio antes de se estabilizar. No entanto, o espírito soberano usaria uma técnica novamente antes que ela pudesse se estabilizar completamente, fazendo-a voar novamente. Você está brincando comigo? Shimeili falou com ele com uma voz irritada, pois ela também não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas, infelizmente, ela foi enviada novamente pela terceira vez sem receber nenhuma resposta. Shimeili estava extremamente frustrado agora. Mesmo que o vento não estivesse machucando, não era algo que ela pudesse realmente fortalecer com seu cultivo inferior. Naturalmente, Yuan viu isso e disse ao patriarca Lian depois de entender a situação. Se você quisesse lutar comigo em um local diferente, poderia simplesmente ter questionado, já que eu não teria recusado. Não quero que ninguém inocente se machuque. E sem dizer mais nada, Yuan voou na direção para onde Shimeili foi enviado. Quando conquistou, Shimeili já estava a muitos quilômetros de distância da cidade. Eu juro, eu vou te matar. Shimeili rugiu de raiva enquanto tentava arrumar o cabelo bagunçado. Você está bem? Yuan apareceu ao lado dela logo depois. Sim, eles queriam nos levar para fora da cidade, onde poderiam lutar contra nós com todas as suas forças e não destruir sua cidade, explicou Yuan a ela. Tudo fez sentido para Shimeili depois de ouvir isso, mas ela ainda estava chateada por ter sido enviada voando daquela maneira. Eventualmente, o patriarca Lian e seu exército apareceram novamente diante de Yuan e Shimeili. Agora que você pode usar toda a sua força, você não tem mais desculpas para não me derrotar, disse Yuan ao patriarca Lian com um sorriso provocador no rosto. Você não será arrogante por muito mais tempo, seu pequeno bastardo. O patriarca Lian zombou. Ele se virou para olhar para o soberano espiritual que estava lutando contra Shimeili e disse-lhe, General Zen, você cuidará de Shimeili, onde a família Dragão Esmeralda estará esperando por nós. O general Van tinha uma expressão de surpresa no rosto e começou a expressar suas preocupações. Meu senhor, não deveria ficar aqui com você caso alguma coisa aconteça com você? No entanto, o patriarca Lian imediatamente franziu a testa para ele e falou em voz baixa, mas fria. Você está insinuando que não serei capaz de derrotá-lo e precisarei de sua ajuda? Minhas desculpas, Lord Lian.
Essa não era minha intenção. Vou liderar o exército e trabalhar com a família Dragão Esmeralda até sua chegada. Então saia daqui. Vamos nos reagrupar com você assim que terminarmos aqui. Não vai demorar muito. O general Van então deixou o local, levando consigo milhares de soldados. Não deveríamos pelo menos tentar detê-los? Xi Meili virou-se para perguntar a Yuan enquanto o general Van partia com os soldados. Não se preocupe, não pretendo deixá-los chegar à cidade. Terminaremos aqui antes que eles possam ir a qualquer lugar. Yuan disse enquanto preparava seu Império Overlord. Xi Meili assentiu e pegou uma lança dourada de seu anel espacial. Mamãe me emprestou isso como um amuleto de boa sorte. Eu não pensei que iria usá-lo. Xi Meili murmurou enquanto acariciava a herança de sua família, a alma do dragão. Yuan olhou para a alma do dragão e, por algum motivo, sentiu uma sensação estranha vindo dela, quase como se estivesse tentando se comunicar com ele. Infelizmente, ele não teve tempo para refletir, pois o patriarca Lian e o general Zen começaram o ataque no momento seguinte. Estrondo. Quando o patriarca Lian e Yuan entraram em confronto, uma onda poderosa varreu a área. A destreza do patriarca Lian aumentou exponencialmente agora que ele não precisa mais se preocupar em destruir sua cidade. Você nunca deveria ter metido o nariz nos nossos assuntos, seu ninguém. Agora, você vai morrer por isso. O patriarca Lian disse a Yuan depois de empurrá-lo para trás várias vezes durante os confrontos. E você nunca deveria ter ameaçado a família Shi, disse Yuan calmamente, e sua aura aumentou de repente. O que? O patriarca Lian ficou surpreso, até mesmo chocado com a súbita aura dominada de Yuan, que foi várias vezes mais forte do que alguns segundos atrás. Enquanto isso, a alma do dragão nas mãos de Xi Meili começou a tremer ao sentir a aura de Yuan. O que está acontecendo? Xi Meili olhou para seu lançamento com uma expressão confusa, pois nunca tinha visto a alma do dragão agitada dessa maneira antes. Capítulo 1211 Trunfo do Patriarca Lian. O que está acontecendo com a alma do dragão? Eu nunca vi isso agitado assim antes. Xi Meili silenciosamente olhou para o lançamento em sua mão com uma expressão confusa no rosto. Até onde ela soube, a alma do dragão nunca se relacionou com ninguém de sua família. Ela sempre se disse porque a alma do dragão estava em posse de sua família, embora ninguém pudesse usá-la. A alma do dragão aparece adorada por incontáveis anos. Não é coincidência que você esteja dando sinais de despertar agora. Um certo rosto apareceu em sua mente, mas antes que ela pudesse realmente pensar sobre isso, foi perturbado pelo general Zen. Você já se esqueceu de mim? O general Zen rugiu enquanto balançava sua alabarda em direção a Xi Meili, que rapidamente reagiu levantando a alma do dragão para bloquear o ataque. Clang! Xi Meili foi enviada voando para trás pela imensa força vinda do ataque, e ela pôde até sentir uma sensação de entorpecimento nas mãos depois. Infelizmente não tenho mais tempo para brincar com você. General Zen disse, sua aura aumentando lentamente quando ele começou sua transformação. Já que você parece estar com pressa, farei um favor e te matarei em breve. Xi Meili disse que a atmosfera ao seu redor mudou repentinamente. Seu cabelo ficou um pouco mais comprido, seus olhos dourados começaram a brilhar e escamas douradas começaram a aparecer em seu corpo. O general Zen riu de sua transformação. Isso é tudo que sua transformação pode alcançar? Além de parecer um pouco diferente, você não parece mais forte. Xi Meili não disse nada e preparou seu lançamento. Quando eles se enfrentaram novamente um momento depois, os olhos do general Zen se arregalaram quando ele sentiu a força esmagadora por trás do ataque de Xi Meili e foi empurrado passos vários para trás. Embora ela não pareça mais forte e seu cultivo permaneça o mesmo, ela está na verdade várias vezes mais forte do que antes de sua transformação. Depois de chegar a essa conclusão, o general Zen parou de subestimar Xi Meili e começou a levá-la a sério. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância, o patriarca Lian vivia uma situação que ele nunca sonhou que seria possível. O que há de errado? Você não abre a boca há algum tempo. A voz de Yuan ressoou enquanto o patriarca Lian mantinha uma expressão de pânico no rosto. O patriarca Lian cerrou os dentes, mas nenhuma palavra saiu. Você também estava agitado de forma tão elevada e poderosa, não muito tempo atrás. A figura de Yuan desapareceu repentinamente diante dos olhos de patriarca Lian. Meio segundo depois, o patriarca Lian pôde sentir uma presença atrás dele, despertando-lhe arrepios. Ele está atrás de mim. O patriarca Lian imediatamente torceu o corpo para se virar enquanto balançava a arma em movimento. Clang! Uma onda poderosa foi criada quando a arma do patriarca Lian voou para o Imperial Overlord de Yuan com força total. No entanto, Yuan não se moveu nem um centímetro, apesar do patriarca Lian usar toda a sua força. Yuan soltou um suspiro baixo antes de balançar o braço. No momento seguinte, o corpo do patriarca Lian foi lançado voando para longe, como uma boneca de pano sendo jogada do outro lado da rua. Depois de se estabilizar com muito esforço, o patriarca Lian não pareceu surpreso com o que acabará de acontecer, já que já havia sido derrubado várias vezes. Em vez de surpresa, o patriarca Lian tinha uma expressão aterrorizada no rosto, parecendo alguém que não conseguiu encontrar uma saída para seus problemas. Impossível. Por que ele é tão forte? Se ele estiver usando um tesouro espiritual, não há como algo tão poderoso durar tanto tempo. Ele deve ser um especialista disfarçado. Mas como é que nunca ouvimos falar dele antes? Onde diabos você esteve se escondendo todo esse tempo? E por que você está se mostrando agora? O patriarca Lian subconscientemente gritou que estava dentro de sua mente. Isso realmente importa? Yuan respondeu calmamente. Fu Wuk.
O patriarca Lian de repente inclinou a cabeça e soltou um rugido ensurdecedor que fez o ar tremer. Quando ele olhou para Yuan novamente, seus olhos estavam vermelhos e desesperados. Este é o meu trunfo, e eu estava guardando este tesouro para a família Shi, mas você é claramente uma ameaça maior do que eles como um todo. O patriarca Lian murmurou enquanto enfiava a mão dentro de seu anel espacial para trazer o que parecia ser um único pedaço de escama dourada. Yuan ergueu uma sobrancelha ao ver a balança. Ele não tem ideia do que estava vendo e porque o patriarca Lian o revelou. Você sabe o que é isso? O patriarca Lian segurou a balança à sua frente enquanto perguntava a Yuan. Eu devo? Yuan perguntou. O patriarca Lian mostrou um amplo sorriso no rosto enquanto falava. Você provavelmente sabe que existem 2 dragões que são aceitos como deuses dragões pela raça dos dragões. Realmente existiu um terceiro dragão, um deus dragão que superou os outros 2? O interesse de Yuan foi imediatamente despertado por tais palavras. Este terceiro deus dragão também tinha uma linhagem suprema, mas era de alguma forma incomparavelmente mais forte do que os outros 2 com uma linhagem semelhante. Se este deus dragão não tivesse desaparecido no ar, ele já estaria governando toda a raça dragão. Tenho certeza disso. O patriarca Lian olhou com profunda admiração ao falar deste terceiro deus dragão, quase como se estivesse falando de seu próprio ancestral. E esta escama? Esta escama aqui pertence ao terceiro deus dragão. Mesmo sendo apenas uma pequena porção de uma única escama, ela contém poder suficiente para destruir qualquer dragão que esteja abaixo do reino da divindade. Você pode ser forte, talvez até no nível de cultivo da iluminação espiritual, mas definitivamente ainda não alcançou o reino divino. Após um momento de silêncio, Yuan falou em tom sarcástico. Agradeço uma oferta tão generosa, mas gostaria muito de ver o que essa balança pode fazer. Então terei que recusar sua oferta. O patriarca Lian zumbiu com desdém. Então você pode morrer por mim. Ele então abriu a escama dourada e derramou sua energia espiritual nela, fazendo-a emitir uma luz brilhante e mítica que encheu a área com uma aurora da cor do arco-íris. Capítulo 1212 O terceiro deus dragão. Depois de derramar quase toda a sua energia espiritual no fragmento de escama de dragão, o patriarca Lian rugiu de entusiasmo. Venha e mostre a este humilde cão sua destreza insondável, deus dragão. O fragmento de escama de dragão se estilhaçou nas mãos do patriarca Lian, liberando uma onda poderosa que varreu todo o reino e alertou todos os especialistas do mundo. A onda também carregava consigo um rugido antigo que vibrava o coração e a alma de cada indivíduo que o ouvia, fazendo com que seu sangue fervesse de excitação, quase como se estivessem reagindo a isso. Você sentiu isso? Shi Shegmo tinha uma expressão chocada no rosto quando se virou para olhar para Shi Mingzi, que também parecia extremamente perplexo. Eu senti. O que diabos foi isso? Shi Mingzi engoliu em seco nervosamente. Veio da direção de ambos se viraram para olhar na direção de Azur Dragon City. Espero que eles não estejam envolvidos. Shi Shegmo esfregou os olhos de maneira estressante enquanto suspirava. Mesmo assim, tenho a sensação de que algo sem precedentes está acontecendo por lá. Se você está tão preocupado, por que não vai lá e verifica como eles estão? Shi Mingzi disse. Você quer que eu apareça sem avisar em outra cidade? Não quero nenhum problema com a família Dragão Azur, já que estamos em paz há incontáveis anos. Não entendo por que você gosta deles. Se você me perguntar, acho que há algo estranho neles. Shi Mingzi balançou a cabeça. Eu nunca disse que gosto deles, mas eles não me deram um motivo para não gostar deles. Isso é mais que suficiente para mim. De qualquer forma, independentemente de os 2 estarem envolvidos ou não, vou investigar a origem da onda. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Shi Mingzi então disse, eu irei com você. O que quer que tenha causado essa onda não é algo que você possa resolver sozinho. Falando francamente, isso me assustou por um segundo, e nunca experimentei tanto medo antes. Shi Mingzi percebeu que o corpo de Shi Shegmo tremia ligeiramente, mas ela não podia culpá-lo. Enquanto isso, a maioria das pessoas que viviam naquele reino tremiam de medo. De volta ao local de origem da onda, Shi Meili e o general Zen pararam temporariamente a luta para assistir ao espetáculo diante deles. O que é aquilo? Shi Meili murmurou com uma voz atordoada enquanto um majestoso e enorme dragão feito de luz pairava no ar, cercando Yuan e o patriarca Lian. Este dragão tinha corpo e escamas transparentes e parecia uma ilusão que estava apenas pela metade. No entanto, apesar disso, tinha uma aura muito real, diferente de tudo que Shi Meili já sentiu antes. Era dominador e insondavelmente profundo, tão profundo que Shi Meili temia que pudesse consumi-la se tentasse espiar seu poder. Quanto a Yuan, ele pareceu surpreso com a quantidade de poder contida em um fragmento tão pequeno de escala, mas não foi suficiente para assustá-lo, pois ele encontrou pessoas que poderiam rivalizar e até superar sua aura. Se tal poder está contido dentro de um fragmento de escama, quão poderoso é o dragão como um todo? Agora, isso seria aterrorizante e Yuan pensou consigo mesmo enquanto olhava para o dragão com um rosto calmo. Ha. Você está com tanto medo que nem sabe como reagir? Isso é o que você ganha por mexer comigo, com minha família Azur. O patriarca Lian riu como maníaco, com o braço aberto de alegria enquanto se deleitava com a aura do dragão. Infelizmente, agora é tarde demais para implorar por sua vida. O patriarca Lian apontou para Yuan e rugiu. Engula esta formiga, Deus Dragão Todo-Poderoso. O Deus Dragão lançou um rugido ensurdecedor que abalou o mundo antes de voar em direção a Yuan com a boca aberta. Yuan levantou seu Imperial Overlord e se preparou para enfrentar o Deus Dragão de frente. No entanto, Yuan de repente baixou a espada com uma expressão estranha no rosto. Yuan? O que você está fazendo? Como você pode desistir sem lutar? Shi Meili gritou alto ao ver suas ações, pois pensava que ele havia desistido diante das proezas do Deus Dragão. Ha. É natural. Nem mesmo o céu teria coragem de enfrentar o Deus Dragão, muito menos um pequeno dragão. O patriarca Lian riu alto. Yuan?
Shi Meili de repente ergueu uma sobrancelha ao notar os olhos de Yuan desprovidos de medo. Na verdade, ele não parecia alguém que havia desistido. Não sei o que é esse sentimento no meu corpo, mas sei que está me dizendo para não lutar contra o Deus Dragão. Yuan pensou interiormente enquanto esperava que o Deus Dragão o alcançasse. Com certeza, assim que o Deus Dragão alcançou Yuan, ele parou de se mover bem na frente dele. A reviravolta inesperada dos acontecimentos confundiu o patriarca Lian, que ficou completamente sem palavras com o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Por que o Deus Dragão parou? O patriarca Lian não tem ideia do que estava acontecendo. Na verdade, ele nunca usou a balança antes até hoje, então apenas presumiu que fosse um tesouro espiritual, uma arma de destruição em massa devido à quantidade de energia espiritual contida nela. Sem o conhecimento dele e de todos ali, a balança não era uma arma, e o patriarca Lian só tinha uma coisa certa sobre ela. Ela pertencia ao terceiro Deus Dragão. O que você está fazendo? Mate aquele bastardo. O patriarca Lian rugiu para o Deus Dragão quando ele perdeu a paciência. Eventualmente, o Deus Dragão começou a se mover novamente, atacando diretamente Yuan. Sim. O patriarca Lian cerrou a mandíbula e os punhos quando viu isso, mas o que aconteceu a seguir fez com que seus olhos saltassem das órbitas. Em vez de destruir Yuan como o patriarca Lian esperava e imaginava, o Deus Dragão entrou no corpo de Yuan e desapareceu dentro dele. Depois de consumir o Deus Dragão, Yuan sentiu algo mudar dentro de seu corpo. Quanto às especificações, ele não sabia o que havia mudado. Você consumiu um fragmento da memória da deusa Dragão Yeou. O que? Deusa Dragão? Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa ao saber dessa informação por meio do sistema. Ele definitivamente não esperava que o terceiro Deus Dragão fosse uma mulher. Capítulo 1213 Pedindo Misericórdia. Depois de consumir as memórias da deusa Dragão Yeou, imagens imediatamente começaram a piscar na cabeça de Yuan. Essas imagens eram claramente as memórias da deusa Dragão, mas Yuan não teve tempo de se entregar às memórias dela neste momento. O que você fez agora? O patriarca Lian rugiu em um tom aterrorizado e confuso. Sua expressão parecia como se tivesse acabado de testemunhar um fantasma. Yuan olhou para ele com um olhar indiferente e perguntou: onde você adquiriu essa balança? Se você me contar, eu lhe direi o que fiz. O patriarca Lian cerrou os dentes. Por mais que ele não quisesse responder a Yuan, ele queria saber o que havia acontecido, então respondeu relutantemente. Foi transmitido pelos meus ancestrais, e me disseram que eles o tinham antes de vir a este mundo. Isso é tudo. Eu realmente sei sobre isso. Isso fez Yuan se perguntar se a família Dragão Azur tem alguma relação com a deusa Dragão, ou se eles simplesmente encontraram a balança por acaso. Independentemente disso, ele não tem nenhuma intenção de poupar o patriarca Lian ou a família Dragão Azur por ameaçar a família Shi. Eu vejo. Yuan murmurou calmamente antes de preparar o Império Overlord. Quando o patriarca Lian viu isso, seu corpo ficou imediatamente tenso. Espera. Você disse que me contaria o que fez ao Deus Dragão se eu lhe contasse como o adquiri. Eu consumi. Yuan respondeu casualmente antes de voar em direção ao patriarca Lian com intenção assassina em seus olhos. O patriarca Lian podia sentir todas as suas escamas subindo. Embora não tenha havido mudanças na aura de Yuan depois que ele consumiu as memórias da deusa Dragão, houve uma ligeira diferença em sua atmosfera. Ele se sentiu mais frio e cruel com o patriarca Lian, que estava em total pânico agora que seu trunfo não fez nada para impedir Yuan. Espera. Vamos conversar sobre isso. O patriarca Lian implorou quando Yuan o alcançou. No entanto, Yuan ignorou seus apelos e jogou o corpo do patriarca Lian como um saco de areia. Após vários momentos de humilhação, Yuan parou de brincar e cortou um dos braços do patriarca Lian. O patriarca Lian soltou um rugido alto e doloroso que percorreu quilômetros. Meu senhor! O general Zen interrompeu sua luta com Shi Meili após ouvir o grito. Você não está em posição de desviar o olhar. Shi Meili tornou-se mais agressiva depois de ver Yuan dominar o patriarca Lian, sua motivação subindo em direção ao céu, embora ela estivesse perdendo um pouco momentos atrás. Sai de cima de mim. Não tenho mais tempo para brincar com você. Genera Zen rugiu enquanto liberava toda a sua energia espiritual em Shi Meili, já que ele não se importava mais se a matasse ou não. Shi Meili fez o possível para resistir à energia espiritual, mas só conseguiu bloquear 90% antes de ser enviada voando pelo resto da energia espiritual. Enquanto isso, o general Zen voou em direção a Yuan e ao patriarca Lian. Aonde você pensa que está indo? Shi Meili rapidamente se estabilizou antes de perseguir o general Zen, que era um pouco mais rápido que ela. A alguma distância, Yuan jogou o patriarca Lian mais algumas vezes antes de cortar seu segundo braço. O patriarca Lian sabia que não tinha chance de derrotar Yuan neste momento e desistiu completamente. Depois de ter seu segundo braço decepado, o patriarca Lian se ajoelhou no chão com uma expressão estranhamente tranquila no rosto. O que você está fazendo? Você sabe que não vou te perdoar, mesmo se você se curvar para pedir perdão. Yuan perguntou enquanto estava diante do patriarca Lian. Não estou pedindo perdão. Estou pedindo misericórdia. O patriarca Lian respondeu calmamente. Vou parar de lutar e lhe dar minha vida. Porém, antes de me matar, quero que saiba que a maioria dos meus filhos não tem consciência de minhas ambições e são completamente inocentes. Depois disso, saiba que você está matando pessoas cujo único crime é fazer parte da minha família. Yuan estreitou os olhos ligeiramente depois de ouvir isso e respondeu calmamente. Não tenho intenção de ir atrás de sua família. Deixarei o destino deles nas mãos da família Shi e tenho certeza de que a família Shi investigará tudo minuciosamente também. O patriarca Lian soltou um suspiro de alívio ao ouvir a resposta de Yuan e fechou os olhos calmamente, aguardando silenciosamente sua morte. Não se atreva a colocar suas mãos imundas nele. A voz do general Zen ressoou quando ele finalmente chegou ao local.
No entanto, quase como se não pudesse ouvir o general Zen, Yuan brandiu a espada sem hesitação, decapitando o patriarca Lian com um movimento rápido. Meu senhor! O general Zen rugiu, e ao chegar diante de Yuan com os olhos injetados de sangue, liberou cada grama de energia espiritual dentro de seu corpo em Yuan. Yuan não disse nada e apenas olhou para o general Zen antes de casualmente lançar um único soco nele. O punho aparentemente indestrutível de Yuan rasgou a energia espiritual do general Zen como se não fosse nada antes de esmagá-lo bem no rosto. Pop! A cabeça do general Zen explodiu como um balão e seu corpo sem cabeça desabou bem ao lado do corpo do patriarca Lian. Shi Meili parou lentamente enquanto olhava para Yuan com os olhos arregalados. Ela sabia que Yuan era insondavelmente poderoso, mas ela não achava que ele fosse tão poderoso a ponto de poder matar 2 soberanos espirituais em um piscar de olhos. Depois de sair do torpor, ela se aproximou dele nervosamente. Vê, você está bem, Yuan? Ela perguntou a ele em voz baixa. A expressão fria no rosto de Yuan suavizou-se imediatamente e ele se virou para olhar para ela com um sorriso caloroso. Estou bem. E você? Está ferido? Só alguns arranhões. Vou ficar bem. Shi Meili disse com um sorriso rígido. Embora seu corpo parecesse perfeitamente bem por fora, ela tinha alguns ferimentos internos, como ossos quebrados, mas não era nada com risco de vida, e tais ferimentos seriam facilmente curados para uma besta divina como ela. Yuan sabia disso e quando Shi Meili viu seu olhar, ela disse rapidamente, não se preocupe, estou muito bem. De qualquer forma, ainda não terminamos, já que o exército da família Dragão Azul ainda está marchando em direção à nossa cidade. Não para mencionar a família Dragão Esmeralda. Yuan acenou com a cabeça, tudo bem, vamos lidar primeiro com o resto da família Dragão Azul. No entanto, assim que começaram a se mover, Yuan de repente sentiu 2 presenças familiares voando em sua direção em alta velocidade. Qual é o problema? Shi Meili perguntou a ele. Mas ela não precisava de resposta, pois também sentiu essas presenças um momento depois. Com certeza, Shi Shegmo e Shi Mingzi apareceram diante deles logo depois. Capítulo 1214 Cidade envolta em chamas. Yuan, Meili, está tudo bem? Shi Mingzi foi o primeiro a falar após sua chegada. Estamos bem, mas o que vocês dois estão fazendo aqui? Shi Meili olhou para eles com uma expressão atordoada no rosto. Ouvimos o rugido de um dragão poderoso, diferente de tudo que já ouvimos antes, então corremos até aqui para investigar. Shi Shegmo disse. Você ouviu isso daqui? Shi Meili ficou surpreso. Foi nesse momento que Shi Shegmo e Shi Mingzi notaram os cadáveres atrás dela. Ah, aquela cara. Patriarca Lian e General Zen? Por que eles estão mortos? O que aconteceu aqui? Shi Shegmo exclamou. Ele não pensou por um segundo que Yuan ou Shi Meili fossem responsáveis por suas mortes, embora ocorressem no local sem mais ninguém lá. Na verdade, ele acreditava que eles foram mortos pela entidade que desconhecia ou soltou o rugido do dragão. Isso também é causado por aquele dragão? Shi Mingzi engoliu em seco nervosamente. Se uma entidade ousasse matar alguém tão proeminente como o patriarca Lian, provavelmente também não hesitaria em ir atrás deles. Na verdade, sobre isso Shi Meili tinha um sorriso nervoso no rosto, seu corpo gradualmente inquieto. O que aconteceu? Shi Shegmo olhou para ela intensamente. Yuan interveio e disse, sou responsável por isso. O que? Shi Shegmo e Shi Mingzi se viraram para olhá-lo com olhos arregalados e cheios de descrença. Eu os matei. Ele repetiu com mais clareza. Você matou o patriarca Lian? Por que você fez uma coisa dessas? Shi Shegmo exclamou. Dê-nos uma chance de explicar. Shi Meili disse, e ela começou a explicar toda a situação para seus pais. Não é de surpreender que eles tenham ficado cada vez mais chateados ao ouvir os detalhes. Aquela cobra traidora, patriarca Kui. Como ele ousa cobiçar minha esposa depois de tudo que nossa família fez por sua família? Shi Shegmo parecia estar mais zangado com o patriarca Kui desejando Shi Mingzi do que com o patriarca Lian querendo consumir sua família Shi. A família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda estão trabalhando juntas para derrubar nossa família Shi, hein? Embora eu esteja um pouco surpreso, não posso dizer que não previ isso. Shi Mingzi suspirou. Você sabia que eles atacariam? Bem, na verdade não, mas sempre tive essa sensação desconfortável em relação a eles, como se eles estivessem tramando algo ruim. Shi Mingzi encolheu os ombros casualmente. Sua ocorrência à situação é tanto sem brilho. Independentemente disso, gostaria de estender minha maior gratidão a você, bem como pedir desculpas por colocá-lo em tal posição. Yuan balançou a cabeça e disse, estou fazendo isso porque quero. Você não precisa me agradecer. Falar. O patriarca Lian então disse, como a cidade Dragão Azul está muito mais próxima, usaremos o teletransportador para voltar à nossa cidade o mais rápido possível. Os 4 começaram a correr em direção à cidade. Quando chegaram ao teletransportador, a presença deles, sem dúvida, chocou a todos ali. Aquele não é o Imperador Shi da cidade do dragão antigo? O que ele está fazendo aqui? Essa é a princesa Shi, assim como a Imperatriz Shi. Quase toda a família está presente. Shi Shegmo foi direto para a frente da fila para falar com o gerente. Mande-nos para a cidade do dragão antigo imediatamente. Ele esperava que o gerente obedecesse sem problemas, mas para sua surpresa, o gerente parecia hesitante enquanto estava ali com uma expressão nervosa no rosto. Preciso me repetir? A intenção de matar começou a aparecer no olhar de Shi Shegmo. Imediatamente. O gerente imediatamente começou a se mover rapidamente. Devemos matá-lo? Ele obviamente está trabalhando com a família Dragão Azul, Shi Meili perguntou. Faremos uma investigação completa. Ele também pode ser uma vítima, você sabe. Shi Mingzi respondeu calmamente.
Momentos depois, o teletransportador estava pronto. Yuan e os outros entraram imediatamente no teletransportador, chegando instantaneamente à cidade do dragão antigo. No entanto, no momento em que chegaram, a cidade inteira já estava envolvida no caos, pois o exército da família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda haviam chegado há algum tempo e começaram a atacar no momento em que chegaram. A invasão repentina definitivamente surpreendeu os cidadãos e com a ausência da família Shi, eles não sabiam o que fazer. Com isso dito, os cidadãos da cidade do dragão antigo não esperaram para serem massacrados e reagiram. Esses malditos bastardos. O rosto de Shi Shegmo se contorceu de raiva ao testemunhar a terrível situação. Querido, você deve retornar ao palácio imediatamente e assumir o controle de nossas forças. Ficaremos para trás e lidaremos com esses intrusos. Shi Mingzi disse a Shi Shegmo. Shi Shegmo acenou com a cabeça e rapidamente voltou para o palácio. Enquanto isso, Yuan, Shi Meili e Shi Mingzi foram cuidar dos intrusos que estavam causando estragos na cidade. Felizmente, isso não demorou muito, pois não havia muitos intrusos. No entanto, isso significava que a maioria das forças da família Dragão Azul e da família Dragão Esmeralda ainda não haviam invadido. Na verdade, a maioria das suas forças estavam estacionadas fora da cidade, esperando pacientemente pela chegada do patriarca Lian antes de se engajarem totalmente, completamente inconscientes de que estavam esperando por alguém que não apareceria, não importando quanto tempo esperassem. Por que o patriarca Lian e o general Zen estão demorando tanto? Eles deveriam estar aqui há muito tempo. O patriarca Kui reclamou enquanto estava ficando impaciente. Tivemos alguns problemas inesperados logo depois que você saiu, mas fique tranquilo, eles estarão aqui em breve. General Van disse. HMPH. De qualquer forma, por que a família Shi não está respondendo à nossa presença? É como se eles nem estivessem aqui. Esta guerra pode terminar mais cedo do que esperávamos. O patriarca Kui perguntou em voz alta. Capítulo 1215 Ajoelhe-se. Mate os intrusos. Defenda o palácio até que meus pais retornem. A voz de Shimuron ecoou dentro do palácio enquanto ele massacrava os intrusos. Quando os intrusos apareceram, Shimuron assumiu o comando dos guardas para defender a sua casa. Embora o palácio seja fortemente guardado, eles ainda eram superados em número pelos intrusos. Se não fosse pela presença de Xiao Hua, Feng Yuxia e Lan Yinjin, que o inimigo não considerou, eles teriam tido muito mais dificuldade em defender o palácio. Quando Shi Shegmo retornou ao palácio, a maioria dos intrusos no palácio já havia sido eliminada. Muron, qual é a situação? Shi Shegmo perguntou no momento em que chegou. Pai, as forças da família Dragão Azul e da família Dragão Esmeralda apareceram do nada e começaram a atacar nossa cidade. O palácio está bem por enquanto, mas a cidade... Não se preocupe, sua mãe e sua irmã estão cuidando da cidade agora. Quanto à nossa situação, a família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda estão trabalhando juntas para nos subjugar. Shi Shegmo disse. O quê? Por que eles fariam isso? Não me diga. Isso está relacionado ao casamento de Shi Meili? Shimuron só conseguia pensar em uma razão para sua súbita agressão. Não, parece que eles já planejavam isso muito antes de eu estar no poder. Podemos conversar mais sobre isso mais tarde, já que temos uma cidade para proteger agora. A propósito, onde está o General Sun? Shimuron respondeu rapidamente. O General Sun, junto com a maioria de nossas forças, foi confrontar a família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda que se reuniram fora de nossa cidade, deixando alguns para trás para lidar com os intrusos. Shi Shegmo acenou com a cabeça. Vamos nos reagrupar rapidamente com os outros antes de nos encontrarmos com os intrusos. Nós iremos com você. Feng Yuxian disse. Shi Shegmo assentiu, pois não tinha objeções. Ao saírem do palácio, Feng Yuxian perguntou a Shi Shegmo, por que você desapareceu de repente? Fui investigar o rugido do dragão. Rugido do dragão? Do que você está falando? Feng Yuxian ergueu uma sobrancelha de maneira intrigada, assim como Xiao Hua e Lan Yinjin. Você não ouviu o rugido do dragão? Aconteceu há não muito tempo. Foi a vez de Shi Shegmo ficar intrigado. O rugido do dragão era poderoso o suficiente para acordar até mesmo aqueles em coma, então era simplesmente impossível errar, mesmo que estivessem em um sono profundo. Não, eu não ouvi nada parecido. Vocês ouviram? Feng Yuxia se virou para olhar para Xiao Hua e Lan Yinjin, que também balançaram a cabeça sem hesitar. Estranho. Talvez seja algo que só os dragões podem ouvir? Feng Yuxian disse um momento depois. Isso é o possível. Shi Shegmo começou a ponderar interiormente. Depois de saber sobre a invasão, ele esqueceu momentaneamente de perguntar a Yuan sobre o rugido do dragão. Algum tempo depois, eles se reuniram com o grupo de Yuan. Jovem mestre, você está ferido? Feng Yuxian imediatamente correu para Yuan. Ele calmamente balançou a cabeça. E vocês? Estávamos todos cultivando em nossos quartos quando o palácio foi subitamente atacado. Claro, sofremos apenas pequenos arranhões que já foram curados. Shi Shegmo então disse, a maioria de suas forças está esperando fora da cidade por algum motivo. Minhas forças já estão lá, mas precisarão de nossa ajuda. Eles estão definitivamente esperando pelo patriarca Lian antes de lançarem seu ataque real. Infelizmente para eles, ele não aparecerá nunca. Shi Meili riu. Algum tempo depois eles chegaram fora da cidade, onde dezenas de milhares de forças inimigas estavam reunidas bem diante dos portões da frente. As forças da família Shi eram lideradas por um homem de meia-idade, General Sun, que se posicionava entre as forças inimigas e a cidade com uma expressão destemida no rosto. Família Dragão Azul, família Dragão Esmeralda, vocês devem estar malucos. Vocês realmente acham que podem derrubar a família Shi trabalhando juntos? O General Sun rugiu para eles. Você está tão barulhento e desagradável como sempre, General Sun. O General Van avançou. Se não estivéssemos confiantes, não estaríamos agindo de forma tão descarada, atacando pela frente sem qualquer truque. Oh, e de onde você tirou tanta confiança? Do patriarca Lian?
Shishegmo falou quando apareceu de repente diante deles. Imperador Shi. O patriarca Kui ficou inconscientemente tenso depois de vê-lo. A família Shi está aqui. Preparem-se. O general Van alertou suas forças. Sua Majestade. Você voltou. O general San sorriu imediatamente ao ver sua chegada. Eu lhe fiz uma pergunta, patriarca Kui. De onde você tirou confiança para atacar minha cidade e cobiçar minha esposa, hein? Shishegmo repetiu sua pergunta. O patriarca Kui franziu a testa ao ouvir a última parte da pergunta de Shishegmo. Não seria estranho para Shishegmo pensar que eles estavam atacando sua cidade porque isso era óbvio, mas Shishegmo não deveria saber sobre seu desejo de tomar Shimingzi para si, pois isso foi algo que ele revelou recentemente a Shimeili. No entanto, de acordo com o general Van, Shimeili não retornou à cidade e voltou para a cidade Dragão Azul. Por que você parece surpreso? A voz de Shimeili ressoou de repente quando ela apareceu diante do patriarca Kui. O que você está fazendo aqui? O general Van ficou chocado ao ver Shimeili na frente deles. Eu não deveria estar aqui, na minha própria cidade? Shimeili agiu de forma ignorante. O que aconteceu com o general Zen? Oh, aquele bastardo! Ele está bem aqui. Shimeili estalou o dedo e no momento seguinte, um corpo caiu do céu. Era o cadáver sem cabeça do general Zen. Eu também teria recuperado a cabeça dele, mas isso não foi possível. Minhas desculpas. Shimeili zombou com uma voz fria. Seu desgraçado. Antes que o general Van pudesse compreender totalmente a situação, outro corpo caiu do céu. Este corpo estava faltando 2 membros e uma cabeça, mas o general Van e o patriarca Kui sabiam de relance a quem esse corpo pertencia por causa das roupas que era. Meu senhor. O general Van caiu de joelhos em estado de choque. E impossível, a expressão do patriarca Kui congelou. Foi nesse momento que Yuan apareceu diante deles. O patriarca Kui não reconheceu Yuan, mas o general Van o reconheceu instantaneamente e soube que ele era o responsável pela morte deles. Como você OSA? O general Van de repente avançou sobre Yuan, com suas emoções completamente fora de controle. Yuan não se moveu e apenas pronunciou uma única palavra. Ajoelhar. Embora tenha sido apenas uma palavra quando foi pronunciada, o mundo do general Van de repente ficou escuro como breu, e ele pôde sentir uma presença de outro mundo olhando para ele dos altos céus. O general Van não estava sozinho. Todos ali, desde o patriarca Kui até os soldados na parte de trás da formação, observaram seu mundo subitamente consumido pela escuridão antes de serem saudados por um enorme olho dourado. E antes que percebessem, todos estavam de joelhos. Yuan. Yuan podia ouvir Shishegmo chamando por ele com uma voz difícil e quando ele se virou, ficou chocado ao ver que Shishegmo e Shimingzi também estavam prestes a se ajoelhar. Quanto ao general San e ao resto de suas forças, eles já estavam de joelhos. Yuan pretendia apenas usar o olhar do dragão nas forças inimigas, mas ele subestimou o poder de seu olhar do dragão enquanto ainda era afetado por sua transformação, acidentalmente incomodando seus aliados. Capítulo 1216 não é o olhar de um dragão comum. Depois que Yuan desativou o olhar do dragão, todos puderam finalmente respirar novamente. E tenha sido acionado apenas por alguns segundos, foi o suficiente para paralisar metade da família Dragão Azul e do exército da família Dragão Esmeralda, já que aqueles com uma mentalidade fraca tiveram seus espíritos quebrados quase instantaneamente após serem alvo do olhar do dragão. Para algumas almas infelizes, suas almas foram destruídas pelo ataque espiritual, perecendo neste mundo sem chance de reencarnar. Quanto aos aliados de Yuan, como ele não os atacou diretamente, ninguém teve a alma despedaçada. Porém, muitos deles ainda sofreram danos que os incapacitaram pelo resto da batalha. Então é assim que é estar do outro lado. Feng Yuxia murmurou em voz baixa enquanto se recuperava lentamente do choque. Seu rosto e corpo ficaram encantados de suor frio depois de experimentar o olhar do dragão diretamente pela primeira vez. Lan Yinjin tinha uma aparência semelhante, mas como era uma coleção de milhares de anos mais jovem que Feng Yuxia, ela sofreu significativamente mais. Se ela não fosse uma besta divina, sua alma poderia estar em perigo agora. Você está bem? Xiao Hua disse a Lan Yinjin depois de ver sua condição. Sim, de alguma forma, Lan Yinjin concordou depois de respirar fundo várias vezes. Lan Yinjin ficou surpresa quando se virou para olhar para Xiao Hua, cuja respiração estava apenas um pouco mais pesada que o normal, parecendo que ela tinha acabado de fazer uma corrida leve no parque. Por que você parece perfeitamente bem? Ela não poderia deixar de perguntar. Xiao Hua olhou para as próprias palmas das mãos e após um momento de silêncio, falou em voz baixa, não sei. Comparado com todos os outros lá, incluindo Shishegmo e Shimingzi, que tinham o conhecimento mais alto lá, Xiao Hua parecia ser o menos afetado pelo olhar do dragão de Yuan. Isso fez Lan Yinjin se perguntar se Xiao Hua teve sorte e não foi afetado pelo olhar do dragão tanto quanto o resto ou se sua alma era forte o suficiente para resistir ao olhar do dragão. Afinal, olhar do dragão é uma técnica espiritual que tem como alvo a alma, o que significa que seria menos eficaz naqueles com uma alma mais forte, especialmente quando comparado com quem usou a técnica. Enquanto todos se recuperavam lentamente, Shishegmo olhava para Yuan com uma expressão profunda no rosto. Sinto muito por isso, Yuan se desculpou novamente depois de ver o rosto de Shishegmo. Não há necessidade de se desculpar 2 vezes, não estou com raiva. Shishegmo disse. E ele continuou com uma voz murmurante, o olhar do seu dragão. Pensei que fosse apenas uma lenda, mas... Lenda? Yuan ergueu uma sobrancelha. Shishegmo balançou a cabeça e disse, explicarei isso para você mais tarde, depois de limparmos essa bagunça. Tudo bem.
Shishegmo então abordou o patriarca Kui e o general Van, que ainda estava se recuperando do choque. Esta é sua última chance de se render. Como vocês acabaram de testemunhar por si mesmos, meu amigo aqui pode destruir todos os seus planos e forças com apenas um mero olhar do dragão. Vocês não têm chance de vencer esta guerra. Se vocês abaixarem suas cabeças e se renderem voluntariamente agora, eu mostrarei misericórdia e darei a vocês dois uma morte sem dor. No entanto, se vocês ainda desejarem lutar, farei da minha missão de vida tornar suas vidas tão miseráveis quanto possível até que vocês morram, de causas naturais. Os corpos do general Van e do patriarca Kui tremem violentamente ao ouvir tal ameaça. Com uma expectativa de vida abrangendo 500 mil de anos em seu cultivo com facilidade, a simples menção de suportar o tormento por tal eternidade causava arrepios em suas almas enfraquecidas, evocando um pavor inimaginável que ecoava por todo o seu ser. O general Van, que já estava de joelhos, beijou o chão com a testa e disse: "Eu me rendo. Por favor, tenha piedade." Mesmo que o patriarca Lian e o general Zen ainda estivessem vivos, ele duvidava que seriam capazes de derrotar um monstro como Yuan. O patriarca Kui também se rendeu depois de ver a resposta do general Van, o que não surpreendeu nem um pouco Shishegmo. Se ele estivesse no lugar deles, também se renderia sem qualquer hesitação. Enquanto alguém como Yuan protegesse a família Shi, nada neste mundo seria capaz de ameaçá-los, e ele era apenas uma entidade. Quando seus líderes General Van e Patriarca Van se renderam, a família Dragão Azul e os soldados da família Dragão Esmeralda largaram suas armas e se curvaram diante da cidade do Dragão Antigo. Inacreditável! Uma guerra que ainda não começou de verdade, mas terminou com apenas um único olhar. Quem diabos é esse especialista enigmático? O General Sun e os outros ao seu lado se perguntaram interiormente enquanto olhavam para o belo rosto de Yuan com respeito e admiração insondáveis. Acabou mesmo? Shimuron engoliu em seco nervosamente, com o rosto cheio de descrença. General Sun, leve todos daqui embora. Shishegmo rugiu de repente. Como você ordena, Sua Majestade? General Sun gritou de volta. Nas horas seguintes, o General Sun e as forças da família Shi capturariam rapidamente as tropas inimigas rendidas e as aprisionariam. No entanto, devido à grande quantidade de prisioneiros, a família Shi teve que criar prisões temporárias apenas para manter todos eles. Enquanto isso, Yuan e a família Shi voltaram ao palácio. Eu realmente não sei como agradecer sua ajuda desta vez, Yuan. Mesmo se eu lhe desse minha posição como imperador dragão deste pequeno mundo, ainda não seria suficiente. Shishegmo suspirou. Você ainda está pensando em tal coisa? Apenas esqueça. Yuan sorriu. E ele perguntou, de qualquer forma, e agora? Embora a maioria dos invasores tenha se rendido, ainda há muito a ser feito com a família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda. Sem mencionar as cidades que eles governam, Shiminzi suspirou alto. Teremos que investigar tudo minuciosamente e adequadamente, e só isso pode levar anos. Por enquanto, enviarei alguns de nossos homens para assumir o controle de suas cidades para que não se torne muito caótico. Afinal, com a família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda fora de cena, haverá pessoas de olho sua posição. Assim que as coisas se acalmarem, começaremos nossa investigação, disse Shishegmo. E você, Yuan? Quanto tempo mais vai ficar aqui? Agora que você mencionou, eu não pensei sobre isso. Porém, provavelmente não ficarei aqui por muito mais tempo, pelo menos até que tudo se acalme, e eu tenha certeza de que não há mais nada que possa ameaçar sua família. Obrigado. Shishegmo acenou com a cabeça com um sorriso raro no rosto. Ah, e antes que eu esqueça, você mencionou algo sobre o meu olhar do dragão. Yuan de repente lembrou. A expressão de Shishegmo tornou-se séria e ele falou, de fato, o olhar do dragão que você usou naquela época. Não era o seu olhar do dragão comum. Como assim? Yuan ergueu uma sobrancelha. Bem, normalmente o olhar do dragão só funciona naqueles com quem você tem contato visual direto, mas o que você fez foi tudo menos isso, já que afetou até mesmo aqueles para quem você não estava olhando. Shishegmo disse. Capítulo 1217 Autoridade do Dragão. Autoridade do Dragão? Yuan murmurou, seus olhos brilhando de excitação. De fato, de acordo com o conhecimento de meu pai, o olhar do dragão pode ser usado por qualquer dragão com linhagem real, ou que os humanos chamam de linhagem de grau imperial. No entanto, dragões com linhagem de grau divino terão acesso à autoridade do dragão, que, como o próprio nome sugere, dá-lhes autoridade sobre os dragões. Shishegmo disse. Yuan então disse, parece que aqueles com autoridade do dragão podem comandar outros dragões. Exatamente. Contanto que seu alvo tenha uma linhagem inferior ou uma força de alma mais fraca, eles podem essencialmente comandá-los a fazer qualquer coisa. Shimeili e Shimuron engoliram em seco depois de ouvir isso. Eles não conseguem imaginar serem afetados pela autoridade do dragão e forçados a fazer coisas contra sua vontade. É claro que eles vivenciaram isso em primeira mão recentemente, mas não foi direcionado a eles, então não contaram. Autoridade do dragão, hein? Que interessante. Shiminzi, por outro lado, parecia intrigado com seu conceito e efeitos. Ela se virou para olhar para Yuan com um sorriso. Você gostaria de praticar comigo? O que você está dizendo? Shishegmo olhou para ela com uma expressão estupefata. Acho que ele ainda não dominou isso, então quero ajudá-lo a fazer isso. Duvido de alguém aqui além de você e serei capaz de suportar isso sem me machucar. Então, a menos que você queira ser um manequim. Depois de ponderar por um momento, Shishegmo suspirou. Tudo bem, só não leve as coisas longe demais. Ele se virou para olhar para Yuan e continuou. Isso é o mínimo que podemos fazer para lhe agradecer. Obrigado. Yuan assentiu. Começaremos a treinar em alguns dias assim que as coisas se acalmarem. Shiminzi disse, e ela continuou. Você deveria descansar um pouco por enquanto. Yuan retirou-se para seu quarto pouco depois. Enquanto isso, Shiminzi e Shishigmo continuaram a lidar com o incidente.
Quanto a Ximei, ela foi verificar seus ferimentos antes de descansar um pouco. No entanto, Yuan não dormiu. Ele deitou na cama e fechou os olhos, mas sua consciência estava bem desperta enquanto ele repassava as memórias da deusa dragão. Enquanto isso, Xishegmo foi para a cidade Dragão Azur para assumir o controle de sua cidade. Ele capturou todos da família Dragão Azur e aqueles com conexão, interrogando todos eles intensamente durante os próximos dias. Xishegmo ficou chocado ao saber que a família Dragão Azur vinha planejando e preparando sua invasão há mais de 1 milhão de anos. Ele também aprendeu que a maioria da família Dragão Azur foi mantida fora do circuito. Então essas pessoas ficaram tão surpresas quanto todos os outros quando souberam o que havia acontecido. Enquanto isso, Ximingzi viajou para Emerald Dragon City para investigar a família Emerald Dragon. Ela ficou surpresa ao saber que praticamente ninguém na cidade tinha ideia do incidente, só sabendo disso depois de sua chegada. Quanto à cidade Dragão Azur, eles foram alertados pela comoção causada por Yuan, então acreditaram que eram eles que estavam sendo invadidos. Durante sua investigação, Xishegmo encontrou Lian Xuan, que estava escondido como um rato dentro da cidade. Xishegmo imediatamente enviou Lian Xuan de volta à cidade do dragão antigo para interrogatório, já que ele estava essencialmente tão enraizado no incidente quanto o patriarca Lian. Quando Ximei soube desta descoberta, ela se ofereceu pessoalmente para fazer a investigação. Xishegmo inicialmente se opôs, mas acabou cedendo e permitiu que Ximei cuidasse da investigação de Lian Xuan. Assim que Lian Xuan estava em suas mãos, Ximei disse aos guardas: tirem as algemas e tratem de seus ferimentos. O que? Os guardas ficaram perplexos com seus comandos. Apenas faça. A como você comanda. Assim que Lian Xuan se recuperou totalmente dos ferimentos, Ximei o arrastou para a área de treinamento dentro do Palácio do Dragão. Ó, o que você está planejando fazer comigo, Ximei? Lian Xuan rosnou para ela. Nada demais. Só vamos treinar um pouco. Ximei respondeu casualmente. Star? Lian Xuan tinha uma expressão confusa no rosto. Se você puder me derrotar, eu deixarei você ir. No entanto, se eu vencer, você me contará tudo o que sabe. Você está falando sério? Claro. Princesa, você não pode decidir tal coisa sem primeiro a aprovação de Sua Majestade. Os guardas começaram a entrar em pânico. Calha a boca. Meu pai já me deu permissão para fazer o que eu quiser com ele. Ximei gritou com eles. Ela então se virou para Lian Xuan e continuou. Não haverá limitações nem regras. Você tem algo a dizer antes de começarmos? E se eu te matar? Lian Xuan perguntou. Você realmente acha que isso é possível? Ximei zombou. Ximei e Lian Xuan tiveram um cultivo semelhante, ambos estando no auge do imperador espiritual. No entanto, Ximei possui técnicas superiores e uma linhagem superior. Embora as chances de Lian Xuan derrotar Ximei fossem próximas de zero, não era completamente impossível. Tudo bem, não se atreva a voltar atrás em suas palavras, Lian Xuan disse com um leve sorriso no rosto. O sparring começou logo depois. E durante as horas seguintes, os guardas testemunhariam um espancamento brutal que só poderia ser descrito como insuportável. Ximei estava batendo tão forte em Lian Xuan que não podia mais ser chamado de luta, mas de tortura unilateral. O sangue de Lian Xuan manchou o palco, pedaços de sua carne espalhados e todos os seus dentes estavam quebrados, parecendo poeira mais do que qualquer coisa. VM, RCY, o rosto de Lian Xuan estava tão inchado e ensanguentado que ele mal conseguia pronunciar essas palavras. O que você acabou de dizer? Não consigo ouvir você. Ximei disse calmamente antes de enfiar o punho diretamente nas entranhas de Lian Xuan, forçando-o a vomitar um bocado de sangue fresco. Quando Lian Xuan caiu de joelhos pela enésima vez, Ximei chutou graciosamente no rosto, fazendo-o voar para o outro lado da arena e traçando outra linha sangrenta na plataforma. Ela então caminhou até ele e lhe deu um remédio à força. Depois de se certificar de que engoliu o remédio, Ximei ficou ali com os braços ensanguentados cruzados na frente do peito, esperando pacientemente que Lian Xuan se levantasse. Querido senhor, os guardas estremeceram de medo, pois nunca tinham visto esse lado brutal de Ximei antes. Capítulo 1218 Deusa Dragão Yeou. Por que você ainda está no chão? Levante-se. Ximei olhou para Lian Xuan com uma leve carranca no rosto quando ele se recusou a se levantar mesmo depois de se recuperar. Eu já tive o suficiente. Podemos simplesmente acabar com isso. Ele respondeu com uma voz cansada, aparentemente sem energia e vontade de continuar. Claro, podemos acabar com isso agora, mas você tem certeza que já quer morrer? Ximei disse calmamente. O corpo de Lian Xuan estremeceu ao ouvir suas palavras que basicamente lhe diziam que ele morreria se desistisse. Lian Xuan murmurou em tom inaudível um momento depois. O que você disse? Ximei inconscientemente se inclinou para frente. Eu disse morra. Lian Xuan de repente entrou em ação e foi para a garganta de Ximei com suas mãos em forma de garras, seu olhar explodindo com intenção de matar. Um sorriso frio apareceu no rosto de Ximei, e quase como se ela antecipasse seu truque. Ela se esquivou graciosamente de seu aperto com facilidade antes de agarrar sua mão e esmagá-la com imensa força. Argue! Lian Xuan gritou de dor quando sua mão ficou irreconhecível e muitas vezes menor do que originalmente. Que patético! Ximei zombou depois. E você queria que eu me casasse com você? Quando você é tão fraco e desprezível, você me faz rir. Suas palavras eram como espadas afiadas perfurando o coração de Lian Xuan. Ela não apenas o estava atormentando fisicamente, mas também o prejudicando mentalmente. Ximei continuaria a atormentar Lian Xuan sem parar nos próximos dias até que Lian Xuan realmente não pudesse mais continuar. Estou entediado. Continuaremos isso outro dia. Ximei disse a ele. Guardas, levem-no para interrogatório. Se ele não responder a uma única pergunta, traga-o de volta aqui e me chame.
Depois de dizer tais palavras aos guardas atordoados, Xi-Meili foi se limpar. E uma vez feito isso, ela tentou ver Yuan. Infelizmente, Yuan não estava disponível por algum motivo. Ele está em cultivo fechado? Xi-Meili se perguntou em voz alta ao sair de sua porta. Enquanto isso, Yuan ainda estava ocupado examinando as memórias da deusa dragão Yeou. Apesar de ser apenas um pequeno fragmento de suas memórias, continha memórias de mais de 100 mil anos. No início de suas memórias, Yuan só conseguia ver a escuridão completa, quase como se estivesse no vazio. Esse cenário permaneceu assim por milhares de anos, o que fez Yuan se perguntar se havia algo errado com as memórias a princípio. Eventualmente algo mudou. Uma fenda de luz horizontal apareceu nesta escuridão, crescendo lentamente até que Yuan pudesse ver um novo cenário. Foi nesse momento que Yuan percebeu que a escuridão era simplesmente a deusa dragão Yeou dormindo. Quando a deusa dragão Yeou acordou de seu sono de 1000 anos, ela foi saudada pela primeira vez por uma figura alta parada não muito longe dela. No entanto, quando comparada ao seu próprio tamanho, essa figura alta era apenas do tamanho de uma formiga, então, aos seus olhos, era como ser perturbada por um inseto. A deusa dragão Yeou estava prestes a amaldiçoar esta figura, mas antes que ela tivesse a chance, esta figura falou primeiro. Espero não ter perturbado seu sono, deus dragão. E o que você faria se o fizesse? Morreria por mim? A deusa dragão Yeou respondeu. Você pode tentar me matar se quiser, mas eu gostaria de pedir que você faça isso depois de conversarmos um pouco. Não tenho nada a dizer a um humano. A deusa dragão Yeou zombou. Ela também não perdeu o pequeno detalhe de tentar matar, em seu discurso, o que implica que ela talvez não consiga matá-lo. Normalmente ela mataria alguém tão desrespeitoso sem pensar duas vezes, mas ela acabou de acordar de um longo sono, e não se incomodou em se movimentar tão cedo, e havia algo sobre esse humano que ela não conseguia identificar. A figura riu. Não seja assim, deus dragão. Quando foi a última vez que você falou com um humano? 1 milhão de anos atrás? 10 milhões? Já se passaram pelo menos 100 milhões de anos desde que a deusa dragão Yeou falou com um humano, mas ela não admitiu tal coisa para este humano. Bem, nós realmente não precisamos conversar se você não quiser. Em vez disso, apenas me escute. Este humano continuou a falar sem um pingo de medo em sua voz, o que intrigou a deusa dragão Yeou, já que ela nunca encontrou um humano que não a temesse. Na verdade, mesmo os demônios que não tinham medo mostrariam sinais de medo quando a encontrassem. Será que este humano não entende o que significa ter medo? Não, mesmo aqueles que nunca experimentaram medo teriam instintivamente medo de mim. Talvez ele não seja realmente humano? A deusa dragão Yeou se perguntou interiormente enquanto o humano continuava a falar. Como você provavelmente já sabe, a guerra entre humanos e demônios finalmente chegou ao fim após incontáveis anos de conflito. Embora a maioria esteja comemorando agora, não posso deixar de me perguntar por que os humanos tiveram que lutar contra os demônios sozinhos, embora as feras também sofreu com seu tormento. Afinal, se nós, humanos e feras, tivéssemos lutado juntos, a guerra poderia ter terminado muito mais cedo. O quê? Os humanos derrotaram os demônios? Você me considera um dragão ignorante, o suficiente para acreditar em mentiras tão descaradas? A deusa dragão Yeou não acreditou no humano inicialmente. Mas a humana pareceu mais surpresa pelo fato de não saber do fim da guerra, embora centenas de milhares de anos tenham se passado. Parece que subestimei a quantidade de sono que um dragão supremo requer. O humano falou com um sorriso profundo no rosto, parecendo estar encantado ao saber dessa informação. De qualquer forma, você é livre para fazer sua própria pesquisa se não acredita em mim, mas já se passaram aproximadamente 400 mil anos desde que os humanos derrotaram os demônios. Estou até disposto a esperar até que você confirme minha verdade antes de continuarmos esta conversa. A deusa dragão Yeou ficou sem palavras e achou esse humano cada vez mais interessante a cada segundo que passava, mas esse fato não seria percebido por ela por muito tempo. Capítulo 1219 Deusa Dragão Yeou 2. Digamos que eu acredite em você, que a existência fraca e frágil conhecida como humanos conseguiu derrotar os seres um tanto imortais conhecidos como demônios. O que isso tem a ver comigo? A deusa dragão Yeou perguntou ao homem humano parado calmamente diante dela. Mesmo que os humanos tenham vencido a guerra no final, isso teve um custo tremendo. Incontáveis humanos foram atormentados, comidos, mortos e experimentaram coisas indescritíveis. Tenho certeza de que o mesmo poderia ser dito das feras, já que os demônios caçariam feras. Por diversão, quase como um jogo, algo que eles fazem para passar o tempo até ficarem famintos por humanos. Tanto os humanos quanto os animais sofreram muito com os demônios, mas nunca lutamos juntos. Entendo que temos nossas diferenças, mas poderíamos ter evitado que muita tragédia acontecesse se o fizéssemos. Talvez seja porque ninguém tentou, seja por falta de coragem ou qualquer outra coisa. É por isso que estou aqui hoje. A deusa dragão Yeou não respondeu por um longo tempo. Após um longo momento de silêncio, a deusa dragão Yeou falou em voz baixa, e daí? Você quer que humanos e feras deem as mãos ou algo assim? O humano pôde ouvir um toque de zombaria e desdém na voz da deusa dragão. Não se incomodando com isso, ele falou, não estou dizendo que devemos dar as mãos uns aos outros, mas gostaria de ver um dia em que os humanos possam se aproximar das feras sem temer por suas vidas e as feras não se sintam ameaçadas pelos humanos, quando eles são abordados, assim como você e eu. A deusa dragão Yeou de repente começou a rir, fazendo com que o mundo, em que eles estavam tremesse violentamente. Na verdade, a risada dela foi tão forte que se o humano não tivesse se coberto com energia espiritual, ele teria morrido de forma explosiva. Quando ela parou de rir, ela falou, mesmo que o que você diz seja verdade, que humanos e feras não se dão bem. O que você pode fazer para mudar isso? Como você pretende convencer todos os humanos a não temerem feras e feras? Não desprezar os humanos. Isso parece uma façanha impossível, não importa como eu pense sobre isso. O humano balançou a cabeça. Não preciso convencer todos os humanos e animais.
Só preciso convencer os que estão no topo e todos os outros eventualmente seguirão o exemplo. Que tal, Deus Dragão? Quer trabalhar junto comigo? Tenho certeza que será muito mais interessante do que dormir e lutar contra os fracos o tempo todo. A deusa dragão Yeou estreitou os olhos e perguntou com uma voz fria. Você fala como se conhecesse minha vida. Bem, de acordo com o que me disseram, você gosta de provocar brigas com outras feras, mas por causa de sua destreza incomparável. Você tem muita dificuldade em encontrar oponentes dignos, então você apenas intimida os outros até ficar cansado e dormir, e quando você acordar, você repetirá o ciclo continuamente. Se eu estiver errado, por favor, corrija-me. Gostaria de aprender mais sobre um ser no ápice deste mundo. A deusa dragão Yeou ficou em silêncio e a humana não sabia o que ela estava pensando ou sentindo, mas Yuan sabia, pois estava vendo e sentindo as coisas do ponto de vista dela. Ele percebeu que a deusa dragão ficou envergonhada e irritada com as palavras do humano, já que ele essencialmente a chamou de preguiçosa e valentona. Pior ainda, ela não podia argumentar, pois o que o humano disse sobre ela era verdade. Por ela ser um dos seres mais importantes do mundo, era praticamente impossível encontrar alguém que pudesse igualar suas proezas. Então ela está sempre entediada e procurando se divertir. Depois de encontrar algumas feras para brincar, ela dormiria por milhares de anos na esperança de que um oponente digno aparecesse, e esta tem sido sua rotina há incontáveis anos. Ser lembrada de uma vida tão miserável a deixou envergonhada e irritada ao mesmo tempo. Com uma voz ligeiramente trêmula, a deusa dragão Yeou respondeu, muito bem, se você insistir, vou entreter você e suas ambições tolas. No entanto, farei isso apenas se você puder me derrotar. Caso contrário, você pode morrer aqui com suas ambições. Sem quaisquer outros avisos, os olhos dourados da deusa dragão Yeou começaram a emitir uma luz profunda. Repentinamente atacado pelo olhar do dragão da deusa dragão Yeou, o humano cuspiu diretamente um bocado de sangue, mas isso não foi suficiente para fazê-lo desmaiar. Como esperado do deus dragão, um leve sorriso apareceu no rosto do humano enquanto ele recuperava uma espada negra. Mas se você quiser me matar, precisará fazer melhor que isso. O humano balançou a espada na deusa dragão Yeou, enviando para ela uma enorme luz de espada que foi totalmente criada a partir da aura de espada aprimorada. A deusa dragão Yeou apenas zombou de seu ataque antes de golpear a luz da espada com nada além de sua cauda, fazendo com que a aura da espada aprimorada se espalhasse e voasse por toda parte. A dispersa aura de espada aprimorada derramou-se sobre o mundo em que a deusa dragão Yeou estava, criando cortes profundos de espada em todos os lugares. Seu bastardo! Como você ousa danificar minha cama? Você tem ideia de quanto tempo levei para encontrar um mundo grande o suficiente para me acomodar confortavelmente? A deusa dragão Yeou rugiu em um tom enfurecido enquanto desenrolava seu enorme corpo do mundo em que estava dormindo, revelando um mundo vasto, mas completamente vazio, que só tinha grama verde crescendo nele. Você não pode reclamar quando foi você quem atacou primeiro. O humano disse enquanto limpava o sangue dos lábios. Esta enfurecida deusa dragão Yeou ainda mais, mas ela não o atacou imediatamente novamente. Ela enrolou a ponta do rabo ao redor do mundo que ela chamava de cama e o sacudiu, disparando o mundo por milhões de quilômetros em um piscar de olhos e fazendo-o desaparecer no vazio. O humano não pôde deixar de rir depois de ver suas ações. Você não estava brincando quando disse que era difícil encontrar uma cama adequada. Assumir a forma de um humano? Será mais fácil para você se mover dessa maneira. Você, seu bastardo humano insolente. A deusa dragão Yeou se sentiu insultada quando o humano chamou seu corpo de grande. Não importa se são feras ou humanos, seja verdade ou não, era tabu chamar as mulheres de grandes. Enquanto isso, o humano entendeu mal a raiva da deusa dragão Yeou, pensando que era devido à sua sugestão de assumir a forma de um humano, já que isso era impensável em sua época. Para uma fera assumir a forma de um humano, era semelhante a um humano se movendo e latindo como um animal. Um ato insultuoso que apenas aqueles com a mente doentia ousariam imaginar. O humano sabia disso, é claro. Apesar disso, ele ainda sugeriu isso a ela por algum motivo. Após um rugido explosivo, a deusa dragão Yeou atacou seriamente o humano desta vez, marcando o início de sua longa batalha que não terminaria por vários anos. Capítulo 1220 A Grande Iluminação. Poucos dias depois da princesa dragão Yeou e da luta do humano, mais de uma dúzia de estrelas foram reduzidas a meros escombros flutuando no céu estrelado. Cada vez que sua esmagadora energia espiritual colidia uma com a outra, uma onda de fim de mundo e de colapso de estrelas varria o céu estrelado. A comoção causada por suas lutas eventualmente alertou os especialistas que cultivavam no céu estrelado e, independentemente de serem humanos ou feras, ficaram chocados com o que testemunharam. As feras não puderam acreditar no que viam quando perceberam que o oponente da deusa dragão Yeou era um mero homem humano. Quanto aos humanos, muitos deles estavam vendo a deusa dragão Yeou pela primeira vez e ficaram simplesmente perplexos com sua presença majestosa e força insondável. Quem é esse humano? E por que ele está lutando com a deusa dragão? Ele está realmente se defendendo contra um monstro como ela. Eu não pensei que veria alguém lutando em pé de igualdade com ela nesta vida, muito menos um humano. Duvido que ele dure por muito tempo. Mais importante ainda, a deusa dragão Yeou acordou. Precisamos avisar os outros e nos preparar para mais 10.000 tormentos de um ano antes de sua luta terminar. Depois de assistir à luta deles por um curto período, a maioria das feras parou de assistir e saiu para avisar outras feras sobre o despertar da deusa dragão Yeou. Afinal, toda vez que a deusa dragão Yeou acorda de seu sono, a primeira coisa que ela faz é procurar briga. O quê? A deusa dragão já acordou de seu sono? Por que ela acordou tão rápido desta vez? Aparentemente algum humano a acordou, e agora eles estão lutando entre si no céu estrelado. Fudidos humanos. Eles estão sempre tornando as coisas mais difíceis para nós. Pelo menos ele morrerá pelas garras da deusa dragão.
Todas as feras esperavam que o humano durasse apenas alguns dias contra a deusa dragão Yeou, mas para sua surpresa, eles ainda estavam lutando vários meses depois. O quê? A deusa dragão ainda está lutando contra o mesmo humano? Ela deve estar pegando leve com ele para que não acabe tão rápido. Deve ser por isso. Certo, mesmo o imperador dragão da água não pode durar mais de meio ano contra ela, e ele nunca perdeu para nenhum humano antes. As feras realmente acreditavam que a deusa dragão Yeou estava pegando leve com o humano para que ela pudesse prolongar a luta de propósito, algo que ela fez em várias ocasiões, especialmente quando está extremamente entediada. As feras pararam de prestar atenção na luta logo depois e continuaram seus preparativos novamente. Eventualmente, meses se transformaram em anos e os anos se transformaram em décadas. As feras ficaram absolutamente chocadas quando souberam que a deusa dragão Yeou ainda estava sendo ocupada pelo mesmo humano mesmo depois de 10 anos. Acabei de viajar para o céu estrelado e assistir a luta da deusa dragão. Ela não está pegando leve com aquele humano. Na verdade, ela está seriamente tentando matá-lo. Uma das feras espalhou essa informação depois de assistir a luta por algum tempo. Eu também estava lá. Havia muitos espectadores humanos e feras. Um humano rivalizando com a deusa dragão? Como pode existir um humano tão poderoso? Quem é esse humano? Pela primeira vez desde o início da luta, as feras começaram a prestar mais atenção na luta e a questionar a identidade do humano. Enquanto isso, os humanos acompanham a luta desde o início. Alguns deles até ganharam iluminação observando sua luta. Quando as notícias começaram a se espalhar, mais e mais especialistas começaram a assistir a sua luta. É claro que, como a luta ocorreu no céu estrelado, somente aqueles que tivessem meios e recursos para viajar até lá poderiam testemunhar a luta lendária. Imortais, discípulos desses imortais, todos os tipos de indivíduos renomados viajariam para o céu estrelado e arriscariam suas vidas apenas para testemunhar a luta. Devido à tremenda energia espiritual liberada pela deusa dragão e pelos humanos, seus confrontos criaram ondas de choque potencialmente fatais que destruíram estrelas próximas e evaporaram aqueles que chegaram muito perto de sua luta, independentemente de seu cultivo, e até mesmo imortais morreram ao ondas de choque. Apesar dos riscos, inúmeras pessoas ainda se aventuraram no céu estrelado, e ao longo dos anos, muitas pessoas obtiveram a iluminação com suas lutas e alcançaram grandes coisas, e esse período de tempo foi chamado de Grande Iluminação por muitos. Mestre, há quantos anos eles estão lutando? Um discípulo perguntou. Seria o 69º ano em 3 dias. Eles estão lutando há tanto tempo? Como isso é possível? Eles têm um suprimento ilimitado de energia espiritual ou algo assim? Outro discípulo perguntou. As entidades em seu nível têm uma quantidade insondável de energia espiritual, mas é principalmente a taxa de absorção de energia espiritual que as mantém em movimento. Eles usam apenas a mesma quantidade ou menos do que podem absorver, permitindo-lhes lutar por um período prolongado de tempo. Embora possa não parecer assim para nós, que estamos muito abaixo do nível deles, eles não estão realmente dando tudo de si. Então, como eles derrotam um ao outro? Quando um comete um erro ou pega o outro desprevenido e desfere um golpe decisivo. Porém, eles eventualmente começarão a usar mais e mais energia espiritual em seus ataques. Então eles estão apenas brincando agora? Inacreditável! A lógica não se aplica a entidades no auge deste mundo. Tente não pensar muito sobre isso, ou você ficará louco como algumas pessoas. Quanto às feras, elas também ganharam iluminação, especialmente as da raça dos dragões. Descobrimos alguma coisa sobre a identidade daquele humano? Uma das feras perguntou. Não, nada. É quase como se ele tivesse surgido do nada. Nem sabemos se ele é realmente humano ou não. Pelo que sabemos, ele pode ser um fantasma. Quem é esse homem? Apesar de suas diferenças, tanto os humanos quanto os animais queriam que a luta durasse para sempre, mas, infelizmente, tudo na vida acabará eventualmente, e após 200 anos de luta constante, a luta finalmente chegou ao fim com um vencedor e um perdedor claros. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.